vivo a emoção. O papo rola sem parar. CutuCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. CutuCast vem aí, o podcast que é demais, sempre ao vivo pra você, conversas boas e reais. No YouTube é sucesso, todo mundo quer ouvir os melhores bate-papos, aqui você vai curtir. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Ao vivo a emoção, o papo rola sem parar. CutuCast na sua tela, é só clicar e aproveitar. Convidados especiais, sempre temos pra você. A cada semana é show, vamos juntos crescer. CutuCast é o futuro, maior podcast da internet, com risadas e histórias pra você sempre conectar. Da internet, com risadas e histórias pra... Segurança particular. Tá ao vivo? Tamo? Muito bem, é isso aí, hoje um episódio especial, galera do CutuCast. Aliás, antes de mais nada, pedir pra você que tá aí ligado, no nosso CutuCast, seguir nas redes sociais, @CutuCast no TikTok, no Kawaii, no Instagram, todas as redes sociais. E claro, aqui no YouTube, o botão de inscrever-se é muito importante. Você que assiste e não se inscreve é importante, certo? E hoje, meu amigo Yuri, um episódio especial CutuCast, programa Conexão Direta, meu irmão. Salve! É isso aí, começou mais essa edição aí de um podcast conjunto que a gente fez hoje, isso né? Aí. A gente tem um convidado mais do que especial hoje, que tá na mídia aí, saiu na mídia, a gente já vai soltar quem é, hein? E nos fica até o final que vai ter um papo bem bacana hoje aqui, hein? Muito bom, muito bom. Você também virou policial, Yuri? Seu celular parece que passou por alguma blitz, alguma coisa. Saiu rolando, eu enquadrei, né? Teu irmão. Saiu rolando aí, né, velho? Eu enquadrei a sua irmã. Saiu rolando você ou o celular? Os dois juntos, né, irmão? Juntos, tá, né? Louco? Imagina o Yuri na neve. Já fez snowboard? Não, né? Você é louco? Se eu cair, ninguém levanta, velho. Bom, é o seguinte, ó, galera. Quem quiser conversar com a gente aí, tem o direct do Instagram, @CutuCast. Mesmo que a gente não responda agora, a gente responde depois. Tá bom? E também o chat, várias formas de integração. Quero avisar você também que temos o nosso curso para monetização no YouTube. O link tá aqui na descrição para você saber mais informações, aprender como ganhar dinheiro com o YouTube. Quem quiser fazer o seu podcast, né, Yuri? Como é que faz? Podcast personalizado, ó, é só vir aqui no Estúdio do Futuro, entra no @Estúdio do Futuro, beleza? Oficial. Ó, Estúdio do Futuro Oficial. Tem câmeras 4K, HD, Full HD, tem o Rodrigão aqui que vem pra te dar um abraço. Suporte total. Suporte total. E se você tem um podcast, quer migrar pro Estúdio do Futuro, você pode vir. Ou se você tem o sonho de ter um podcast... Você pode gravar o seu curso também, né? Exatamente. Você vem aqui, a gente tira tudo do papel pra você e você vai ter assessorado do zero, do papel à produção. A equipe de Estúdio do Futuro vai trazer pra você aí, pra você tirar o seu sonho do papel e virar um baita podcast aí na internet. Você sabe que muita gente me pergunta o seguinte, Yuri.
Se dá pra gravar um podcast sozinho, pode, não precisa necessariamente ter um convidado. Você pode ter um convidado na televisão, via Skype, via Google Meet. Pode, ou se você quiser fazer apresentação de produto, você também pode fazer um podcast sozinho, como existe também, né? Ou um podcast só sobre a sua loja, os produtos que você vende. É isso online, aí, exato. né? Mas hoje nós não estamos sozinhos, Rodrigão. É verdade, apresenta aí nosso convidado aí, ilustre. Bom, hoje está aqui o ilustre convidado. Demorou um pouquinho, a gente teve alguns probleminhas aí, mas conseguimos... A agenda dele tá cheia, cara. Cheia. Esse cara aqui é de peso, ele que é um demolidor, Paulo Coutinho. Boa! Aê! Grande Paulão. Obrigado, viu, pela presença Obrigado aí, pela Paulo. presença, Coutinho, é um Bota prazer. a câmera dele lá. Tá na do meia, bota na dele na 3. Já tá, Aê, já tá. tá. Tá subestimando? Obrigado pela presença. Esposa. É um prazer receber você aqui. E aí a gente chamou hoje aqui pra gente poder conversar. Você que saiu na mídia, você que saiu em todos os canais agora, pra tentar entender realmente o que aconteceu aí. Então, obrigado, né, ao Yuri, ao Rodrigo. E o Rodrigo, tá, pelo esse convite. Para mim é uma honra muito grande. E obrigado a todos os telespectadores do canal que estão assistindo, né? Eu espero que seja uma entrevista legal, que vocês gostem. Quem não acompanha minhas redes sociais, se quiser seguir, Demolidor Exterminador 121. Bom, Demolidor Exterminador, porque eu extermino vagabundo. 121 por causa do artigo do Código Penal. Certíssimo, é isso aí. É isso aí. Coutinho, vamos lá. Acho que quase todo mundo conhece o Coutinho. Posso chamar de Coutinho, acho que é melhor assim, né? Agora está muito na mídia pelo motivo... A gente sabe que há muitas manchetes dizendo que você foi expulso, mas não foi isso. A gente já vai tocar no ponto aí mais pra frente. Vai explicar a diferença de que isso, do que na realidade é isso. Então, pra quem não te conhece, explicar. Você já era policial militar já há bastante tempo, pelo que eu vi, em torno de 10 anos, né? 19 anos não. 19 anos. Então, mas eu lembro que era mais de 10 anos, 19 anos na profissão. E, bom, se apresenta aí pra gente entrar no 19 anos de profissão, você era soldado, certo? Sim. Começar do começo, né? Exato. Boa. E me diz uma coisa, você sempre quis ser policial militar? Você viu... Conta aí pra gente como é que foi a sua história pra entrar na polícia. Já trabalhou com militar. outras coisas? Sim, então, pessoal, eu nasci no interior de São Paulo, cidade de Marília, né? Tá pegando certo? Tá. Cidade de Marília. Certinho. E trabalhei em vários, né, outros serviços civis lá. E em 95, eu sempre tive vontade de entrar na polícia, né? Mas por consequência da vida foi passando, né? Aí em 95, aliás, em 95 que eu podia entrar, né? Que eu fiz 18 anos. Aí eu servi o serviço militar. Até o pessoal daquela época, naquela época a gente vinha em São Paulo fazer a prova, né? Não era assim que nem hoje, que é regionalizado. Uhum. Hoje o pessoal faz na cidade, né? Certo. Não, naquela época você tinha que vir em São Paulo fazer. E acabou que eu terminei o serviço Era militar. tudo centralizado em São Paulo Era naquela tudo, época, né? Acabou que eu acabei não vindo, pessoal, tem polícia hoje que é o RE96, né? Que entrou em 96 no caso. Uhum. Aí já tá quase aposentado, por exemplo. Eu não. Por consequência da vida, eu acabei não entrando e foi seguindo a vida. Eu só fui entrar na PM em 2006, eu já tinha 30 anos de idade. Foi na bica, porque você só pode entrar, aí explicar, né? Até 30 anos na data da inscrição. Pode até ser o quê? Que o cara na data da inscrição tem 30 anos, durante o curso ele vai fazer 31, mas não tem problema. Até a data da inscrição você tem que ter 30 anos de idade. Quer dizer, você foi na raspa do tacho ali, Na né? raspa do tacho. Pô, que legal. E pelo que a gente acompanha, a gente vê que você era um policial porque tinha amor pela profissão. Você vestia a camisa da sua profissão, né? Então, eu entrei na polícia, claro que todo mundo quer dinheiro, ninguém é bobo, né? Claro, Todo mundo quer obviamente. dinheiro. Porém, eu entrei na polícia por vocação, entendeu? Eu não entrei apenas pra fazer como trampolim ou pra apenas ter um emprego, falar bom salário, mentira, porque não é bom salário. Uhum. E eu entrei por vocação porque eu tenho a polícia no sangue, entendeu? A polícia tá aqui, no meu sangue. E hoje eu não estou polícia, porque como todo mundo sabe, eu fui demitido. Porém, eu ainda sou polícia e vou me considerar policial o resto da minha vida, porque a polícia ela tá no meu sangue, entendeu? E no meu sangue ninguém vai conseguir tirar, então não tem essa. Eu sou policial no sangue, então continuo sendo polícia, mesmo não estando na polícia. E pode ter certeza que logo eu vou estar na polícia novamente. E Rodrigão, uma coisa, ó que bacana ouvir isso, porque mesmo depois de toda essa presepada, o cara continua amando a polícia. Né? Então isso que é um profissional que gosta, né? Que tem amor realmente por aquilo que faz, tá né, fazendo os trâmites aí, porventura aí, se der tudo certo, você vai voltar, né, Coutinho? Com certeza, eu volto com muito prazer. Ó, eu
o problema não é a Polícia Militar. A Polícia Militar é uma instituição maravilhosa, entendeu? Centenária. O problema são as pessoas. Isso que às vezes mancha um pouquinho o nome da PM. Acho que come muita coisa, né? O problema normalmente é mais as pessoas do que o próprio... A polícia é uma instituição maravilhosa. Se as pessoas soubessem conduzir a empresa, seria uma empresa de primeiro mundo. Você acha que tem muita briga de ego, Coutinho, entre as grandes patentes aí de cima? Ego, aí? ciúme de macho. Ciúme de macho é a pior coisa que tem no planeta. É pior que ciúme de mulher com mulher. E ego, muito ego, né? Tá. Altas patentes, não aceita aparecer menos que o pessoal que tá lá embaixo, essas coisas. O meu problema na PM também é a questão da minha personalidade, né? Eu tenho muita personalidade e dentro do militarismo, uma pessoa que tem personalidade, que tem voz própria, é visto como uma pessoa indisciplinada. Porque muitas vezes, assim, um superior vai lá e quer te dar uma ordem lá, algo quer você faça algo, aí eu vou questionar tudo dentro dos limites da hierarquia e disciplina, claro, né? Mas eu questiono, mas o porquê disso? Tá escrito aonde? Tá, não tá escrito, então não sou obrigado a fazer, tipo assim, entendeu? Vou dar um exemplo. Esses tempos atrás, lá no batalhão que eu tava, o major, que é subcomandante do batalhão, baixou uma ordem que todo mundo que tinha o mesmo nome do batalhão era obrigado a mudar o nome. E não é assim. Na norma diz o quê? Que se você só é obrigado a mudar se for de igualdade, mesmo posto ou patente. Ou seja, vamos dar um exemplo. Você é soldado, eu também sou soldado, mas eu sou mais antigo que você. Aí eu posso escolher se eu quero continuar com o meu nome ou se eu quero mudar. Se eu escolher continuar com o nome, você é obrigado a mudar o seu. Entendeu? Lá no meu batalhão, tinha o tenente Coutinho e eu, soldado Coutinho. Aí eu questionei, falei, negativo. Eu sou soldado, ele é tenente, eu não preciso mudar. Aí fala, não, tem que mudar porque o major determinou. Falei, então tá bom. Então eu quero ver a norma. Eu fui no batalhão, falei, então eu sou obrigado a mudar, eu quero ver a norma. Eu quero ver o que tá escrito na norma. Eu sei que na norma não fala isso. E aí eu falei, e se a norma me obrigar a mudar? Tudo bem, eu mudo. Só que é o seguinte, eu vou solicitar que a PM confeccione uma nova tarjeta pra mim e uma camisa de TFM com o meu nome bordado, o novo nome que eu escolhi. Por quê? A partir do momento que a PM te obriga a mudar, ela é obrigada a te fornecer o uniforme. Sim. Entendeu? Não Claro. foi eu que solicitei. Ela é obrigada a mandar fazer uma tarjeta com o meu novo nome e uma camisa de TFM, com que o meu nome seria bordado. Isso sem zero custo pra Zero você, custo, em o tese, Estado né? é obrigado. Lá na minha companhia ia ter uns 20 polícias que ia ter que mudar de nome. E eles iam mudar quietinho, ia comprar a tarjeta que custa em torno de R$30, ia comprar a camiseta que custa em torno de R$60, ou seja, ia gastar. Entendeu? E eu falei, além de eu solicitar a tarjeta e a camiseta, eu vou entrar com mandado de segurança pra mim não ter que mudar meu nome. Porque o meu nome, eu tenho 19 anos, é minha identidade na polícia, eu não vou mudar. Aí sabe o que aconteceu? O major desistiu da ordem. Ele falou que não, só era obrigado a mudar, só precisaria mudar quem quisesse. Ou seja, eu fui lá, lutei por um direito que eu tinha e conquistei e favoreceu outros policiais. Exato. Entendeu? Agora ninguém ia lutar por isso. Entendeu? Então eu sou visto como uma pessoa indisciplinada por isso, porque teoricamente eu bato de frente com superiores devido, mas não porque eu sou um cara que gosta de bater de frente simplesmente, não é. Eu sou um cara que luto pelo que é correto, entendeu? Pelo meu direito. Se é o meu direito continuar com o meu nome, eu fui lá e lutei e conquistei. Simples assim. Mesma coisa das tatuagens. Fui lá, lutei pelo direito de ter tatuagem, conquistei, a PM foi obrigada a liberar a tatuagem. Acabou. Isso aí, pra PM foi a morte ter que liberar a tatuagem. E o mais engraçado disso é que você vai, mas ninguém vai junto pra se apoiar, né? Você que dá sua cara, eu né? sou andorinha sozinha, né? Os outros falam que andorinha sozinha não faz verão, mas eu fiz verão na polícia, viu? Pode ter Agora, certeza. só pra gente entender isso aí, a questão das suas tatuagens, por exemplo, pelo que eu entendo, eu acho que não existe uma regra que a pessoa não possa ter tatuagem, ou existe? Então, existia até 2021. Hum. Até 2021 você não podia ter tatuagem que aparecesse com uniforme de educação física. Ou seja, daqui pra baixo, que é short. Era a regra. Aí eu entrei com uma ação na justiça, conquistei, ganhei, aí o Supremo determinou que poderia ter tatuagem. Aí a PM foi obrigada a mudar o regulamento. Entendeu? Porque dia 21 publicou a mudança do regulamento. Dia 23 eu fiz as duas primeiras tatuagens do braço. Eu já sabia que ia mudar, né? Foi essa daqui e essa aqui, ó. As duas primeiras. Antes você não tinha da manga pra baixo. Eu tinha até uma já aqui, ó. tinha, Eu né? tinha uma que aparecia aqui, ó. Assim, com a farda. Aí uma vez até a corregedoria me comunicou por causa disso. Mas daí eu consegui quebrar a comunicação. Entendeu? Que coisa mais estúpida isso, né? É uma coisa tão besta, né? Como se uma tatuagem fosse... Medir o caráter, a qualidade a honestidade. policial, né? Exato, é uma coisa muito Agora, do ô, século Coutinho, pelo XVIII. fato de você já ter uma relevância e muitos seguidores nas redes sociais,
Você acha que isso aí também incomodava a alta cúpula lá da polícia, algumas pessoas e tal? Você ouvia um zum, uma conversa paralela, alguma coisa disso aí? Como é que você vê isso aí? Não, com certeza incomodava sim as altas patentes, porque tem muita gente que fala, se tiver andando eu e um coronel na rua, todo mundo vai saber quem sou eu, mas ninguém vai conhecer o coronel. Pro cara, ele sabe, ele não admite isso, né? Sem Ai, meu dúvida. Deus, eu sou coronel. É. Como ninguém me conhece? Conhece o soldado? Tipo assim, entendeu? Aí é o ciúme de macho, como você mesmo falou, né? Verdadeiro ciúme de macho, né? É isso. Caraca, legal. Né? É, às vezes, cara, é muito louco isso. Às vezes as redes sociais, ele tá fazendo aí pra um fim e acaba atrapalhando uma outra coisa que ele talvez nem imaginava que estaria ali dificultando sua vida, né, Coutinho? Não, eu sabia que a partir do momento que eu começasse com as tatuagens, eu ia enfrentar muita dificuldade, né? Uhum. Porque era um paradigma muito grande esse negócio de tatuagem, né? Eu sempre dou o exemplo, né? Não que eu me compare a essa pessoa, mas eu dou um exemplo em questão de você ter uma personalidade de lutar por um objetivo. O Nelson Mandela não lutou pelo apartheid, né? Sim, sim. Ele sabia que a partir do momento que ele entrasse nessa luta, ele Ficou 30 ele ia anos sofrer. preso, não foi? Devido a isso, ele ficou 30 anos preso. O preço que ele pagou, na real. O preço que ele pagou, a mesma coisa eu. O preço que eu estou pagando, fui demitido. E se tivesse que ficar preso, eu ficaria. Mas eu não ia mudar o meu objetivo. Entendeu? Que é Concordo. melhorar em algumas coisas. Legal. E o Coutinho, vamos lá. Então vamos partir agora de um ponto que você fez a tatuagem, conseguiu. Literalmente o pessoal teve que calar a boca e não teve muito o que fazer. Você já sentiu daquele momento, com perdão da palavra, mas que eles já conseguiram tentar te entubar em alguma coisa. Sim. Você pode dar alguns exemplos a partir daquele momento, a partir do momento que você começou a se tatuar, o que você já sentiu? O que você sentiu começaram diferente, que né? começaram a fazer pra tentar te ferrar? Já me tiraram da rua imediatamente. Eu sempre trabalhei na rua, já me tiraram da rua. A rua é tipo Honda, Coutinho? Eu ficava na ronda, no patrulhando, me tiraram. Me puseram serviço administrativo, ficava dentro do quartel, não me deixava ir pra rua, entendeu? Já teve situação que... Até aí você levou numa boa. Não, eu sou um cara com muita personalidade, eu consigo, né, contornar tudo. Teve uma vez, eu falo assim das altas patentes, tipo oficiais, né? Sei. Eu tenho uma briga muito grande com oficiais, mas não é porque oficiais são ruins, não são todos que são ruins, tem muitos oficiais bons na polícia. É que alguns fazem questão de estragar, se acham melhor que as outras pessoas, né? E uma coisa que eu sempre faço questão de frisar, ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, independente de posição social, tipo assim, grau de instrução ou serviço que a pessoa tá, né? Todo mundo é igual. Tanto que a simbologia das caveiras, eu gosto muito da simbologia de caveira por dois motivos, né? Primeiro eu vou explicar esse, depois nós entramos no assunto do outro motivo. Perfeito. A caveira, ela significa igualdade, né, entre os seres, né? Então todos nós somos iguais, no fundo, né, por dentro. Uhum. E também, a nossa vida ela é igual um jogo de xadrez. No final do jogo, rei, rainha, peão, todo mundo vai pra mesma caixa. Entendeu? Então não... assim, ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, entendeu? Então é isso. Aí, o que eu te falei, esse tenente uma vez, ele veio em mim, falou, Coutinho, toma cuidado, porque teve uma reunião de oficiais no batalhão e o coronel falou que é pra ir atrás de você e comunicar, não sei, qualquer coisa que pegasse era pra te comunicar. Ou seja, você vê, era um oficial bom, ele foi lá e me avisou, falou, ó, eu não vou fazer nada contra você, mas eu não posso dizer pelos outros oficiais, então você fica sempre ligeiro. O cara foi me avisar que o coronel mandou os caras me perseguir. Tipo, qualquer deslizada tua... Ou seja, bom ia pegar dar um pelo em zica. ovo, Ou né? às vezes pode ser nem deslizado, às vezes o tenente Os chega... caras plantam, Às vezes os tenentes chegam e falam, eu sei se apresenta tudo bonitinho, aí ele fala, não, eu vou te comunicar porque você não se apresentou direito. Como você vai provar? É um exemplo meio besta, né? O cara, por exemplo, tem que... É só um exemplo, não sei se é isso, mas limpou a viatura, ficou um negocinho assim do nada. ele Não, pode só alegar, que ficou, tá né? sujo, por exemplo. Ou ele pode falar que tá sujo e não tá sujo. Pra mim tá sujo essa viatura e mete caneta. E aí como você vai provar? Entendeu? É complicado, o cara pode inventar o que ele quiser. Fica desleal, né? Fica uma briga... algo desleal, com certeza. Entendeu? Realmente. Não é o clima, acho que quando rola esse tipo de perseguição, é uma perseguição, né, Coutinho? Não, é perseguição. Eu sempre sofri muita perseguição, muito preconceito. No início, quando só eu tinha tatuagem, os próprios policiais pares iguais eu, não conversavam comigo. Eu ia fazer aquela atividade delegada, lembra? Uhum. E eu ficava sem parceiro, porque ninguém quer trabalhar de parceiro comigo. Eu ficava na base, pra você ter ideia como que era a situação, entendeu? E aí muitos amigos também, pelo que eu entendi, viraram as costas pra você, né? Sim, com certeza. Aí depois foi popularizando mais, né? Já teve cara, assim, que uma vez eu fazia antes uma ação social, que eu me fantasiava de super-herói, não sei se você já viu. Aí nós fomos trabalhar no 8º Batalhão. Terminamos a ação toda, eu tava lá. Aí um policial antigão já me chamou e falou, Coutinho, eu queria conversar com você, eu queria te pedir perdão. Eu falei, mas não entendi por quê. Ele falou, porque eu vou te falar, eu falei muito mal de você no começo.
E depois que eu te conheci, eu vi que você é um cara totalmente diferente. E eu tava errado. Por isso eu tô te pedindo perdão por ter falado mal de você, tá vendo? O cara, ele falou mal de mim sem me conhecer, só Se de ouvir precipitou, falar. né? Aí ele veio, teve a humildade de vir trocar uma ideia. Mas tem muito cara que fala mal de mim, não gosta de mim só de ouvir falar. O cara não tem personalidade pra chegar e falar assim, não, eu não sei quem é o cara, eu não conheço ele, eu não vou falar bem nem mal. Vou conhecer o cara primeiro pra saber quem é ele, entendeu? Tem um policial que trabalhava comigo aqui na primeira último serviço que eu trabalhei. Aí ele falou que um dia ele tava conversando com um amigo, ele falou, meu, tem muito cara que fala do Coutinho, mas você conversa com ele 2 minutos, você muda totalmente o seu jeito de pensar dele. O cara é 100%. Não é eu que tô falando, é o pessoal que fala isso pra mim, entendeu? Eu não tenho prepotência, nada em relação a isso. Eu sou um cara muito humilde. Eu tô falando o que o pessoal me fala, entendeu? Uhum. E meu, vou te falar, eu sou um cara super humilde, humano, entendeu? Trato todo mundo bem, faço questão. Eu sou um profissional de polícia. Eu não sou um aventureiro qualquer que pôs uma farda e falou, não, eu vou brincar de ser polícia. Não, eu sou um profissional, entendeu? Eu trato o cidadão de bem com muito respeito. E até o ladrão. Eu abordei um cara que tá cheio das passagens. Tem policial novato que não, ele abordou o cara, tem 3, 4, 5, 7. Mas naquele momento que você abordou, o cara já puxou a cadeia, não tá devendo nada. Ele tá te respeitando na abordagem, o policial esculacha o cara, sem motivo, só porque tem passagem criminal. Não tem por que você fazer isso, entendeu? Se naquele momento o ladrão tá te respeitando, de acordo com a abordagem, e ele não tá devendo nada pra justiça, pra que você esculachar? Pra que bater no cara? Não. Consulta, não deve nada, beleza. Caminha, e claro que você não vai. Caminha e ó, não vacila, que eu tô atrás. Se vacilar, já era. Agora o cidadão não. O cidadão se abordou, puxou, não deve nada. Irmão, amigo, vai com Deus, dispõe da polícia militar. Acabou. Essa a diferença, entendeu? O ladrão você não vai mandar dispor da polícia militar. Você só vai falar pra ele ficar ligeiro, que se ele pisar no tomate, esquece. Vai se ferrar. É isso. E com essa pressão toda que você enfrentou, eu acho que não deve ter sido fácil. Em algum momento, você pensou em desistir? Falou, não, eu vou desistir. Aí por nada você falou, não, eu vou pra Abandonar frente. a questão de ser polícia e tal. Meu, como eu te falei, eu sou um cara de muita personalidade. Jamais. Eu prefiro. Eu jamais vou mudar minha personalidade por causa de pressão. Teve muita gente que já mandou mensagem pra mim: meu, apaga suas tatuagens, não sei o que. Eu falei, mas nunca na minha vida. Eu prefiro ir pra cadeia, mas eu não apago. Se você apagar, você não tinha feito, né? Não, às vezes tem gente que apaga, se arrepende. Eu não me arrependo de nenhuma. E o problema, assim, jamais. Se o cara falar, meu, você vai ficar preso 10, 20 anos por causa das suas tatuagens. Tá bom, vou ficar preso 10, 20 anos. Depois de 10, 20 anos eu vou sair e vou contratar a camisa de tatuagem. Entendeu? Eu não vou mudar o meu objetivo, a minha personalidade por causa que eu tô sendo perseguido ou por causa de alguma coisa qualquer. Se eu, porventura, amanhã ou depois resolver mudar, porque eu quis, não é por pressão de ninguém, entendeu? Legal. E bom, eu entrando naquele mérito que as pessoas estavam querendo te entubar, eu acompanho, como eu te falei, há muito tempo, teve aquele problema da flor. Conta que coisa mais ridícula que foi aquilo da flor, cara. Pra você ter ideia, a imprensa, que normalmente é contra a polícia, foi a favor de mim. Porque uma coisa foi muito bizarra, entendeu? Totalmente bizarro. Muito bizarro. Isso aí foi há 2 anos, eu tava com 17 anos. Eu tava trabalhando lá no batalhão, né? Como sempre, interno, por causa de questão que eles não queriam que eu trabalhasse na rua. Eu tava na parte da jardinagem, né, da polícia. E quem apresentou a mulher que levou a bendita da orquídea pra dentro do batalhão pro coronel fui eu. Eu estava lá na frente, ela passou, me viu, conversou, falou que ela gostava de fazer um serviço de jardinagem e tal. E se ela podia estar fazendo ali no batalhão. Eu fui lá, apresentei ela pro coronel, ele autorizou, acabou. Aí a partir daí ela começou e eu ajudava, né? Aquela bendita daquela orquídea que nem era bonita, viu? Tava zoada. Peguei, eu tava lá num coqueiro lá na frente lá, eu peguei e fazia o quê? Eu tirei a muda da orquídea, não sei se vocês entendem. Você tira um pedaço dela e planta em outra árvore, ela vai florescer. Eu tirei logo a parte que tava com a flor. Tinha uma florzinha, eu tirei e a outra parte ficou lá. Aí, isso aí não é eu que tô falando. Tem um vídeo, eu filmado, eu lá andando com a orquídea no batalhão na mão, passo na frente de todo mundo. Se eu fosse roubar a orquídea, o que eu ia fazer? Esconder embaixo da blusa e enfiar no meu rabo, algum lugar, né? Mas eu ia tentar esconder. Mas não ia mostrar, né? Mas não sair com ela na mão. Isso aí é vídeo. A hora que eu tava caminhando pro fundo do batalhão tem um outro jardim. Aí você fala, se não tivesse o jardim lá no fundo, eu ia ter que dar uma explicação. Mas por que eu tô indo com uma orquídea lá pro fundo? Você vai fazer o que com ela se não tem jardim lá no fundo? Mas tinha um jardim no fundo. Entendeu? Eu ia plantar lá. Eu ia pôr ela na árvore de lá. Pra ter lá também. Nesse inteirinho, eu entrei na cozinha, pus ela em cima do balcão, porque eu tava fazendo dieta naquela época, né? Tinha minha alimentação e hoje eu tô gordinho, tô meio barrigudo. Mas vou voltar. E aí eu peguei, subi no alojamento, peguei o meu bolsinha de marmita lá e desci pra cozinha de novo. Nesse inteirinho, o coronel tinha chegado no batalhão e visto que a orquídea tava mexida. Sei lá, demorou uns 20 minutos, sei lá o quanto demorou.
pra acontecer isso. E aí nisso, eu acho que provavelmente ele já tinha visto o vídeo, que foi o que eu mexi. Pelo andar da carruagem ele já tinha visto. Aí mandou me chamar. Aí eu peguei, pus a minha alimentação dentro da cozinha de novo, onde tava a mesma orquídea em cima do balcão. E voltei lá pra falar com ele. Ele falou, Coutinho, você que mexeu na orquídea, se foi você, já fala que você vai se fuder. Falou desse jeito. Eu falei, tá bom, eu vou me fuder? Tá bom, não sei. Aí falou assim, tá bom. Aí mandou um capitão pôr todo mundo em forma no pátio. Ele parou o quartel por causa da planta, entendeu? Parou o quartel. Devia responder por improbidade, porque ele parou, ele causou prejuízo ao Estado. Por causa de uma flor, velho. Aí o capitão falou assim, ó, quem pegou a orquídea, fala que não vai ter punição. Levanta a mão, igual creche, né? E onde que tava a orquídea mesmo? Perdi? Tava em cima do balcão na cozinha. Aí eu fiquei lá. Aí ninguém levantou a mão, aí eles falaram, vamos revistar os armários. Pra ver se, provavelmente estava no meu armário, né? Foram lá, revistou só o meu armário e acabou a revista. Entendeu? Isso ele tinha revistado todo mundo, né? Nossa. Absurdo. Pra você ver. Aí beleza. Aí depois de um tempo, um sargento... Bom, espero que o YouTube não bloqueie o vídeo. Um sargento chupa bola, sabe? Aqueles caras que ficam pendurados na bola do outro. Então, aí ele falou assim, eu achei a orquídea. Aí os caras, onde? Tá? Não, tá aqui na cozinha, atrás do extintor numa sacola. Mentira, tava em cima do balcão. E provavelmente, né, isso aí. Essa porra aí já teve até um ataque cardíaco um tempo aí. Não sei como que... Vixe. E você teve algum problema disciplinar nesses outros anos, além do negócio lá do camarote? Deixa eu só concluir. Nesse mesmo dia o coronel me transferiu para outro batalhão, bem de serviço. Acabou. Ficou nisso. Se ele acha que eu furtei a orquídea, tava no vídeo, por que ele não me prendeu em flagrante? Por tentativa de furto, alguma coisa. Você concorda? Ele tinha que ter me prendido em flagrante. Por que não prendeu? Aí abriu um inquérito policial militar. É verdade. E foi seguindo. Aí eu tava respondendo isso. Tive outras punições na polícia, sim. Várias outras, entendeu? No militarismo, a coisa mais fácil que tem é você ter punição. Ainda mais depois que eu comecei com as tatuagens, eu tomava uma canetada atrás da outra. Aí você não consegue quebrar muitas vezes. Aí você fica com punição, entendeu? Eu tive diversas punições, não é poucas. E pelo fato de eu ser um cara que bate de frente com muita coisa, aí você acaba sendo, né? Fica meio que em evidência sabe, né? ali, né? Prego que se destaca, leva martelada, infelizmente. O bom é que ele sabia que ele ia pagar esse preço, né? Eu sabia. Isso aí eu tava ciente. Então, o negócio do camarote foi, vamos dizer, a gota d'água ali, né? Foi. Tinha muita gente atrás de você pra tentar achar um pelo em ovo, vamos dizer. Foi depois da orquídea. Foi em 2022. Foi no... O primeiro carnaval depois da pandemia. Eu tava escalado de frente... Portão 28, que era a entrada do Camarote Brahma. Mas isso é o que você falou. E tudo isso que aconteceu foi 2022? Sim. Eu jurava que foi no carnaval desse ano que tinha acontecido. Não, foi em 2022. E foi tudo o mesmo coronel que conduziu, entendeu? Caraca, eu jurava que era no carnaval desse ano, cara. Não. Ou seja, alguém não gostava de você. Eu tava escalado de frente Portão 28, na entrada do Camarote Brahma. Sim. Trabalhando lá e tal, fazendo o patrulhamento ali. Aí... Isso foi autorizado em pré-eleição. O tenente autorizou que poderia estar entrando lá para ir no banheiro, tudo. E tinha uma equipe itinerante que passava nos portões. Quando a equipe que estava no portão queria ir no banheiro, eles ficavam no lugar e a equipe entrava. Nós estávamos em 4. Eles faziam as rendições dos quem estava em posto, certo? Isso, para você poder utilizar banheiro. Aí o que saiu na mídia foi que eu fiquei 1h40 no banheiro. Eu não fiquei 1h40. Eu entrei no banheiro, saí, depois de um tempo fui de novo, entrei e saí. Ou seja, os dois tempos, juntando o lápis temporal, dá 1h40. Entendeu? Vamos dividir, vamos dizer que é metade pra cada? Dá o quê? 70 minutos? E era o único banheiro mais próximo ali, né, Coutinho? Não, tem que levar a conta. Você tem fila, você tem... 1h40 dá o quê? 40 minutos cada vez? 1h40 vai dar 60, vai dar 100 minutos, vamos colocar, né? Uhum. Uma média de 100 minutos. E de volta, levando o tempo, dá uma média de 40 minutos. Então, arredondando. Pra entrar lá, a gente tava em 4. Entramos... Aí parou, na entrada do Camarote Brahma tinha uma fila imensa, lá é lotado. Aí você fala, mas por que você não passou na frente? Porque não é certo passar na frente, independente se você tá fardado ou não. Não é certo, você tem que ir lá enfrentar a fila, você é igual a todo mundo, independente. Vai lá, fica na fila, ficamos na fila. Chegou a nossa vez, isso é procedimento. Não vai entrar os 4 polícias ao mesmo tempo e alguém tem que estar na guarda, alguém né? tem que estar ali. Entrou um, saiu, entrou outro, saiu e terminou. Tudo isso levou um tempo. Aí a hora que a gente tava saindo, o pessoal começou a me parar, entendeu? E tal, ficava conversando. Teve um pessoal famoso que parou, quis tirar foto comigo e outros anônimos, né? O Amaral, que é do Palmeiras lá, tirou foto comigo. Um outro ator da Globo que eu não lembro o nome dele.
Aí bem na saída mesmo, na segunda vez a Sabrina Sato tirou foto comigo, essa foto ficou muito famosa na época. Então foi isso, demorou esse tempo. Eu fiz o que a polícia gosta, dei atenção pro público, fiz o patrulhamento comunitário. Eu queria que a pessoa, vem aqui, vamos conversar, vamos tirar foto. Não vou tirar e saía correndo. Né? E olha que negócio gozado, né? Se ele faz o que ele falou de não ser certo, mas vou passar na frente, ainda é capaz dos caras ter entubado ele, porque não, você deveria ter pegado a fila, que na verdade é essa, né? Sim. O único lugar que o policial passa na frente, errada. que o pessoal real, assim, quer que você passe na frente, sabe onde é ou não? Faz ideia? Não. No banco. Por que eles Eu ia acham? falar banco, mas... Por que eles querem que o policial passe na frente? Vocês fazem ideia? Não. Pra ele poder sair atrás, né? Não. Porque se você estiver lá dentro e tiver um assalto a banco, vai ter troca de tiro. Eles não querem isso. Então eles querem que você entre e saia rápido do banco. A verdade é essa. Tá. Entendeu? Aí eles passam você na frente. Interessante. Eu não tinha parado pra pensar não nisso. Pro tinha banco não é pensado interessante, nisso, não. entendeu? Aí. Ô, Coutinho, me fala uma coisa, pergunta mais polêmica aí. Na tua época, dentre todas as atividades assim que você via corriqueira na polícia, tinha alguma coisa que te incomodava profundamente, te irritava profundamente, assim, saindo um pouco do teu eixo, o cotidiano geral ali que você achava que não era certo, algum procedimento X ou Y, que te incomodava, te irritava e tal, ou não? Eu não entendi como assim. Na época que você trabalhava, tinha Não, alguma vou coisa dar um exemplo. Por exemplo, que uma te coisa irritava muito, que você achava errado, etc. Ah, Não deve ter necessariamente várias. voltada à tua pessoa, mas num geralzão. Uma coisa que aconteceu faz assim, anteontem. Isso é uma coisa que eu não concordava, eu achava um absurdo. Um policial faleceu anteontem, você sabia? O soldado Venâncio. Não Por tô quê? sabendo. Ele trabalhou à noite, das 19 às 7 da manhã. Aí, às 7 da manhã, em vez dele ir embora, o coronel determinou que tinha que ficar para uma reunião geral. Ou seja, ele ficou do 19 até as 7, depois das 7 até as 14h30, sem dormir. Eita. E é errado. Na lei fala o quê? Quando você trabalha 12 horas, você tem que descansar 36 horas ininterruptas, entendeu? Aí o policial foi obrigado a ficar por uma ordem do coronel do batalhão. Aí, ou seja, o correto era ele fazer o quê? O policial que estava saindo de serviço fazer uma reunião em separado, né? Aí o policial no retorno para casa dele, pro interior, ele dormiu na moto, bateu na traseira de um caminhão e veio a falecer. Putz. Essa morte, esse sangue tá nas mãos desse coronel. Ele deveria ser processado. E eu posso ter certeza, a família deveria fazer isso. Além dele receber a indenização do Estado por estar em Tinder, a família tem que processar esse coronel e fazer ele pagar por isso, entendeu? E assim, até a gente fez aí um podcast com o Leonardo, né, que perdeu o filho dele lá. Sim, sim. Ele comentou que isso aí, esse negócio das horas aí, de ultrapassar horas, pelo menos ele comentou que é um negócio que até acontece muito, né? Acontece porque eles dão uma ordem, uma determinação. E tem compensação? Não, né? Não, Depois. não tem nada. Eu vou te falar. Você tem que voltar na hora que tem que voltar. Eu já fiquei, sim, já fiquei. Mas assim, depois de um tempo que eu tenho na polícia, assim, se, por exemplo, se mandar eu ficar, eu tiver trabalhado às 12 horas, eu vou lá e vou falar pro coronel, eu não tô em condições de ficar acordado, eu preciso dormir, eu tô cansado. Se o senhor me obrigar realmente a ficar na reunião, eu vou dormir durante a reunião, mas o senhor saiba, eu vou fazer um documento falando que eu não tenho condições de ficar acordado e eu tô muito cansado, aí o senhor que sabe, eu vou dormir na reunião. Simples assim. E eu faço um documento falando que eu informei o coronel que eu não estava em condições de permanecer acordado na reunião. Eu faço um documento, uma parte, né? Parte na polícia é um documento que você faz, como se fosse, né? E eu faço isso, pode ter certeza disso. Vai pra corredoria, né? Como é que vai? Vai pra um setor específico, né? Eu faço uma representação contra o coronel, né? Representação, é. Eu faço uma representação contra o E coronel, aí né? o coronel fica felizão. Não gosta, né? Eu faço uma representação falando que ele tá me obrigando a ficar acordado e eu não tô em condições, tipo assim, simplesmente. Legal. O Coutinho. Você imagina como é que fica o clima depois disso aí? Sim, né? Totalmente difícil, né? Bom, levando isso que foi 2022, a questão do ocorrido aí no Sambódromo. Você, na realidade, isso aí começou... Porque eu acho que isso aí foram remoer, velho. É uma coisa que não deve ter estourado na hora. Alguém foi fuçar e achar pra te ferrar Pra com você isso, ter né? ideia, eu trabalhei até as 5 da manhã, normal, teve a saída ao banheiro, fui pra casa. No outro dia, a denúncia veio via CPC, que é o Comando Geral da Polícia Militar, veio falando que eu estava bebendo e tirando foto. Aí mandaram tirar eu da rua imediatamente também. Meu, por que se eu tava errado, por que não me prenderam no dia, na hora? Veio uma denúncia depois, no outro dia. E uma denúncia. Quem que denunciou? Pra ir direto pro Comando Geral da Polícia Militar. Só pode ter sido um coronel, entendeu? Porque ele tava lá dentro, né? Isso. Deve ter visto eu lá. E outra, se eu tivesse bebendo, por que não me prendeu, me levou pro Hospital Militar fazer exame de alcoolemia?
Porque eu não tava bebendo. Porque se você estivesse bebendo, aí beleza. Isso aí seria um motivo pra você ser... Eu não entendo os trâmites assim muito, Coutinho. Porém, quando tem algo grave, a gente tá falando de alguma atitude que o policial tomou e é totalmente fora da ética ali, moral e tudo. Acontece dele ser recolhido ali na mesma hora? Sim, se for um crime militar, o cara o oficial da voz de prisão em flagrante. Ele é preso na mesma hora, conduzido ao presídio militar. Não é porque ele é policial que ele tá acima de alguma coisa negativo, ali. ele é preso pelo oficial. Eu acho que às vezes é até pior, dependendo da condição, viu? É verdade que quando o policial tá... O motorista que tá pilotando a viatura, ele bate a viatura, quem paga é quem tá, todo mundo que tá ali? Na maioria das vezes... Ou é o Estado que não, paga? é o policial que tem que pagar. Já aconteceu... E é obrigado a pagar, ou não? Obrigado, entre aspas. Já aconteceu que eu bati a viatura, aí queriam que eu pagasse, falei que eu não ia pagar, que eu estava certo, aí foi conduzindo o processo, foi pro Tribunal de Contas, né, da União, e lá eu fui absolvido, aí eu não paguei. Mas eles... Porque imagina, ele tá lá pilotando, vem um motoqueiro e arrebenta a lateral. A culpa é quem paga o motorista? Primeira coisa que eles fazem, eles perguntam se o policial vai pagar, se ele assume. Se o policial assumir e falar não vou pagar, já era. Mas o policial que tem personalidade e conhece o regulamento interno fala negativo. Deve não vou ser pagar. uma briga boa Não, isso aí. e errado, né? Vamos supor que ele tá dirigindo, tá numa Tá perseguição. trabalhando. Pode isso. O cara tá trabalhando. Pode acontecer isso. É evidente, isso Normal. pode acontecer. A não ser que nem aquele Caio que os caras foram tirar um racha e deu ruim, né? Mas... Vamos dizer que a viatura nem bata, mas ela, sei lá, de repente ele dá uma encostada forte numa guia e estoura um amortecedor. A culpa é do motora? Não, né? É muita coisa que acontece, Eu entendo né? que é. Ah, depende. Eu acho Não, que são... Mas numa perseguição, as decisões são em milissegundos ali, né? Não, mas... Ou tem um óleo na pista, por exemplo. O carro mas vai esse- fazer uma às vezes curva, ele não é do sai. motorista, Não, Às vezes- né? esse que você falou, não, vai ter uma perícia, ele vai, né, Ah, tá. dar os motivos dele. Esse que você falou encostar na guia, eu pensei que fosse estacionar alguma coisa. Não, Dá uma encostada, dá uma perseguição, tá andando faz uma ali. curva, Faz uma o carro curva. sair um pouco mais do que o normal. Vai ter um processo, vai ter perícia, vai ter tudo, né? Vai Ixi. querer saber o porquê que encostou, né? Já aconteceu o fato, por exemplo, no outro batalhão que eu trabalhei, o policial bateu. Aí identificaram que o pneu da viatura estava careca. Vixe. E o policial vai estar errado, que ele não deveria ter assumido a viatura com o pneu careca. Mas tudo é um E se- micro. Só Mas que aí se também. assume, a culpa é do policial. Muito louco. Não, né? mas a questão também é o E se seguinte. ele não assume a viatura, baixa a viatura, aí os caras meio que queimam. Fica um negócio de... Porque até resolver esse problema do pneu não é uma coisa de imediato. Acredito que, embora eu acho que a PM, nesse caso de oficina, é muito mais organizada que a Polícia Civil, Porcaria nenhuma. mas acredito que de quanto tempo leva pra fazer uma coisa besta? Por exemplo, se trocar um pneu, que é uma coisa relativamente idiota, quanto tempo leva na PM? Então, pra você trocar um pneu, se você não quiser pagar do seu bolso, tem que fazer uma solicitação. Demora, é uma coisa difícil, demorar, não é assim do dia pro outro. Mas leva o quê? Uns 20 dias? Sei lá, acho que se o processo for rápido, sim. E nessa viatura fica 20 parada. dias tem tese. Encostada, né? Putz, É um rolo do caramba. E acho que viatura baixada pega muito mal pro coronel, né? Sim, então aí o policial acaba assumindo meio que por pressão, né? Digamos assim. Só que se acontecer um acidente como aconteceu com esse, ele vai pagar, porque ele tava errado, ele não podia ter assumido. Ah, mas aí então é muito fácil ser coronel. Eu sou coronel, eu mando qualquer BO que dá esse é fácil, né? É a coisa mais fácil que tem ser coronel, faz o que quer e não dá nada. Por exemplo, você sabe muito bem que nem eu falei no post que eu fiz entregando a funcional, eu estava trabalhando e apenas fui no banheiro. Eu não roubei, não matei, não abusei de criança, de filho, não matei companheiro dentro do quartel, entendeu? Não estava Não, bebendo. Não estava bebendo. E era o único banheiro não- mais próximo, né, não Coutinho? estava envolvido com esquema de propina, entendeu? Com máquina jogo de caça-níquel. Ao contrário de um coronel que foi acusado de abusar sexualmente das suas filhas. Foi as filhas que acusaram ele. Ele foi Pesado, aposentado. hein? Um cara dele tinha que ser expulso da Polícia Militar. Eu vi isso aí. Ao Pesado. contrário de um capitão que matou um sargento de alojamento, que não está preso e foi promovido a major, entendeu? Que delícia. Ao Que contrário beleza, hein? daquele tenente que matou o lutador Leandro Lô, ele só tá na cadeia porque o cara é famoso, mas ele está recebendo o salário dele, apesar que a PM não tem culpa disso. Por quê? Quando você vai pro presídio militar, você recebe 25% do seu salário, daí vai pra família, né? E aí, a partir do momento que você é condenado, se você foi expulso, zero salário, acaba, não tem mais salário. Mas esse tenente, ele entrou na Justiça Comum e ganhou o direito de receber o salário integral. Aí já não é culpa da PM, né? A Justiça Comum concedeu o direito pra ele. Mas você acha que se ele não tivesse matado esse lutador famoso, ele estaria preso? Provavelmente não. Jamais. E outra, né? Ele voltou no do Sambódromo, a gente tá levando em conta, que muita gente não sabe, né? Mas assim, um portão do outro Sambódromo é longe. Eu sei porque eu trabalho É longe. várias vezes no Sambódromo. É longe. Então, assim, não é que ele tava na cara do camarote, não. Tem o passo de chegar, ser rendido.
ir até Isso. o local. Depois, por exemplo, eu vi em outros podcasts, meu cara falou, pô, se o cara vai cagar, Tudo no caralho, o sambódromo cara é- tem que, o real- cara Tirar tem o que equipamento. tirar o equipamento, desequipar, fazer tudo. E Então, ninguém é não é coelho tão que caga em rápido. 10 segundos. É. Se o cara gosta de relaxar, né, cara? tipo assim, deixa eu dar E uns dos 5 minutinhos 4 pra descansar o pé, né? o negócio. Coutinho, dos 4 policiais que foram com você, só você que se ferrou. Só eu que fui demitido. Não, Por quê? não é absurdo? Ué, por quê? Porque é o Coutinho, né? Se não fosse o Coutinho, nada. Você não tinha pensado nisso também? Se não fosse o Coutinho, eu não sei ia disso. dar nada. É que eu tô dando umas deixas pra você puxar, porque eu já vi vários. Aliás, eu acompanho ele faz tempo, justamente pra dar pra você puxar essa, mas eu já sabia dessa, né? É muito louco, né? Quer dizer que Tá aí nós três fica a matamos um reflexão cara, pra- só o Coutinho é preso, exemplo, né? E tá tudo Exemplo, certo. Exatamente, assim, é porque era o Coutinho. Se fosse qualquer outro no meu lugar, não daria nada, pode ter certeza. Vamos dizer, nós 3 com arma, E aliás, 4 pessoas com arma e todo mundo matou, tá lá um cadáver. Mas um só é e condenado. pelo que eu vi, tinha um policial que era novato lá também, dentro com vocês, né? Os outros 3 eram novatos, só eu que era mais antigo. 2 tinha menos de Doideira, 2 anos cara. de polícia e um tinha mais de 2 anos. E eu, na época, 17 anos. E né? você sabia, Rodrigão, que eles podem mudar a punição por causa do tempo de casa que você tem? Tem essa Não. também, né? Pro mais Como é que antigo funciona? é a punição mais grave. Porém, tem a dosimetria da pena, né? Porque, vamos supor, tá eu e os outros lá, nós cometemos uma transação disciplinar. A dosimetria da pena é diferente. Por exemplo, não é que eles podiam se achar, não, ele demorou no banheiro, tá, vamos dar uma punição administrativa. Né, uma cadeia, ficar 2, 3 dias preso. Agora a dosimetria da pena é uma coisa. Vou dar um exemplo. Mandar embora por causa disso, porque ficou um tempo a mais no banheiro, não existe. Eu vou dar um exemplo. Se o cara tá com dor de barriga, então ferrou, digamos assim, né? ele cometeu um crime que a pena máxima é até 1 ano de prisão. Aí o cara vai condenar a 10 anos. Não tem lógica. Cadê a dosimetria da pena, entendeu? Tem que ter. Está na lei. Entendeu? E na verdade, por exemplo, assim, uma pergunta leiga também, né? Que eu não tenho experiência quase nada nesse negócio de polícia. Mas assim, a decisão final de quem falou, não, vamos demitir, vamos afastar o corregedoria. Coutinho, É da corregedoria. nunca é de uma pessoa só, é sempre um grupo de pessoas, Sim, né? sempre um grupo. Ou pode ser um Deve grupo ter de tido pessoas uma- que paga pau pra um também, né? É, porque acredito que deva ter uma votação interna, alguma coisa, tipo assim, né? é um grupo, né? É um conselho, no caso. conselho. Né? Um conselho. Nossa, que doideira, né, velho? Cara, E nesse conselho só tem oficiais, né? Tenente, capitão, major, Aham. coronel, entendeu? Tanta coisa tão mais importante pra gente estar cuidando desse Brasil e E vamos você cuidar sabe, de banheiro, é uma né? coisa que eu nunca concordei na PM. Que nem você falou, algo que é bizarro. Eu nunca concordei se um dia eu chegar onde eu quero chegar, eu vou tentar mudar isso. É claro que tem coisa que faz parte da engrenagem, é difícil você conseguir mudar. Mas isso eu vou tentar, pode ter certeza, mesmo fazendo parte da engrenagem. Você sabia que o oficial não tem comportamento na PM? Ou seja, ele pode tomar punição que for, ele nunca vai cair o comportamento dele. E o praça cai o comportamento, entendeu? E quando, vamos supor, se cai o comportamento do praça pro mau comportamento, de acordo com as punições que ele toma, ele fica proibido de muita coisa, de trabalhar na rua, perde a carga de arma, de trabalhar, fazer aquele bico oficial que é DG em delegada, fica proibido. Agora o oficial não tem, ou seja, o oficial não faz nada errado, porque não, tinha que cair o comportamento do oficial. Aí eles alegam que o cara é fiscalizador, por isso que não tem comportamento, ué? Ué, mas isso aí independe dele. É. Então, ele ser fiscalização não diz que ele não pode não ter um comportamento ruim. Isso também pode. Mas né, no regulamento tá assim, né? Eu queria mudar isso, né? Não é muito errado? Talvez a gente pode falar, né? Qual que é a sua pretensão. Não tem problema nenhum. Você tem pretensão em ser deputado, Você é né? deputado, pode ter certeza, e vou lutar por muita coisa que eu não concordo aqui dentro. Ô, Rodrigão, e ele é que nem a gente, cara. Ele é maior amante dos animais. Ele tem um monte de cachorro. É. Eu acompanho, eu vejo que também você também faz esse trabalho social, assim, que você acolhe os animais que você pode, né? Você cuida. Sim. Quanto tempo que você trata dos animais já? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre gostei, né? Eu gosto de todos os animais, porém eu tenho um apreço maior por cachorro, né? E eu tenho 17, né, adotados. Eu sou contra o comércio de animais, tá? Não sou contra, não critico quem compra, porém eu não compro, eu sou contra. E eu apoio ONGs, né? Eu só tenho 17 que eu não posso ter mais. E assim, você sabia que os meus cachorros, os meus filhos no caso, né? Tem limite? Não sei. Como assim? Você não pode ter mais? Não Em São dá mais, Paulo, né? em São Paulo tem uma. Tem uma que acho que é 5, não é? Não, é Eu 10. 10. Tem uma. Como falo. Eu Ai, lembrava cara, que me tinha fugiu uma- a palavra agora. Eu esqueci. Se eu lembro. Plano diretor. No plano diretor lá fala que você pode ter no máximo 10 animais. Aí se alguém denunciar, a zoonose vai lá e recolhe, né? Mas isso aí. E. Os meus. Sabia não. Os meus cachorros, eles não sabem que eles são cachorros. Nunca eu contei pra eles.
Sabia? Eles não sabem. Você trata bem como se fossem seus filhos Não, mesmo. são né? meus filhos. Esses dias até o Wagner teve um problema no pâncreas, Eu vi. e daí ele teve no baço, aliás, um tumor, né? Eu tive que fazer uma vaquinha no meu Instagram, graças a Deus, os meus seguidores, os demolidores no caso, né? Eu chamo meus seguidores de demolidores. Eles me ajudaram, colaboraram, eu consegui fazer a cirurgia dele, que foi muito caro. Eu gosto, eu trato os seguidores meus como demolidores, porque eu gosto de ter uma relação de proximidade com eles. Eu gosto de tratar eles como amigos, né? Uhum. Eu não gosto assim de tratar apenas como seguidores, que seguem minha página e curtem um conteúdo do outro. E o legal Por exemplo, é que ele mesmo que responde, ele troca ideia com os Sim. seguidores, não tem assessoria que vai falar por eu mim. gosto de ter esse contato direto. Tanto que às vezes eu tô com algum problema pessoal, eu vou lá, faço um vídeo, eu faço muito vídeo chorando. O pessoal fala, você só faz vídeo chorando? Eu faço vídeo chorando porque naquele momento eu tô triste, entendeu? Forma de desabafar, eu né? sou um cara que eu Coutinho? sou muito emotivo, entendeu? Então Que legal. eu choro mesmo, desabafo. Eu gosto de desabafar com os demolidores, eu me sinto bem. Eu gosto de o pessoal me apoia, às vezes dá opiniões, dá um apoio, né, psicológico. Eu me sinto bem, me faz bem. Eu acho que é muito legal, te faz bem. A gente sente que você tem uma humildade assim. E aí a gente vê o tão quanto todo esse processo que você passou aí, o tão quanto a gente vê que, né, Um abalo psicológico, né? tem um abalo psicológico e a gente vê na realidade o tão quanto, assim, de pessoas tão piores que deveriam ser punidas e os caras tiram pessoas assim de uma coisa que gostam. Infelizmente a politicagem eu acho que é o maior problema em tudo que a gente faz, né? Sim. Eu tava vendo, até comentei com você fora do ar, que a gente... Acho que um dos vídeos seus que mais bombou no início foi aquele problema, aquele assalto que fizeram com você. E acho que, se não me engano, era um rapaz de blusa laranja, não era? Não era blusa laranja, não. Eu não me vi. Um tá com uma blusa vermelha. Isso aí ficou bem teve vermelho. bastante visualização, né? Tava de YouTube, tudo. óculos, né? Sim. Pra quem não conhece, né? Nunca viu esse vídeo, pesquisa no Instagram, no YouTube assim: policial reage a assalto na Estrada do Sabão. Aí vai aparecer lá. Eu tava indo pra atividade DG, né? Naquela época eu não estava proibido de fazer, no caso, né? Uhum. Aí eu peguei e tava conduzindo a minha moto, era uma 160. Em determinado momento, eu vi duas motos vindo no contrafluxo. E eles passaram meio que olhando. Eu já me liguei, falei, mano, esses caras vão tentar me roubar. Aí eu já fiquei ligeiro, né? Se viesse pra cima. E no Porém, eles contrafluxo? passaram. Eu fiquei olhando pelo retrovisor e continuaram. Aí lá no final eles fizeram uma curva pra esquerda. Acabou, pensei, não vai, né? Virei pra frente. Eu acho que eu andei uns 50 metros, quando eu olho, os caras com o canhão na minha cara. Perdeu. Meu, os caras voltam. Eu não entendo, os caras são ninja. Voltou com eu não escutei o motor da moto. Nossa. Eu olhei assim, perdeu o canhão na minha cara. E isso que o cara Não é eram ligeiro e é outras polícia, motos? né? Se você for ver, já é treinado. Não eram pra outras motos que estavam perto, aí você não viu? Não, eles voltaram. Eram os mesmos caras. Sim. Aí eu falei, não, calma, já soltei minha moto, deixei cair. O pessoal fala, você conta a sua estratégia? Não, conto mesmo, depois eu mudo a estratégia. Por exemplo, quando o cara vai te assaltar, mano, você não pode ter dó da sua moto. Você pega, deixa ela cair no chão. Por quê? A intenção dele é levar a sua moto. A primeira intenção dele. Né? Não é te matar. Se a primeira intenção fosse matar, ele não falava perdeu, ele já chegava atirando. Amém, Então você deixa a sua moto cair, que ele vai se distrair com a moto. Aquele milésimo de segundo é que você tem pra reagir. Entendeu? E eram dois. 3. Eita. 2 numa moto, um na outra. Puta que Era pariu. um milésimo de segundo. Por exemplo, se você não conseguir reagir naquele milésimo de segundo, como aconteceu comigo, porque a hora que a moto caiu, ela caiu em cima da minha perna, aí eu caí sentado. A hora que eu caí sentado, aí sim, você vê, aí o cara deu um tiro pra acertar em mim, só que ele errou, pegou do meu lado. A hora que ele deu o tiro, pegou do meu lado, eu levantei e eu ia correr, né, pra não tomar tiro, só que a hora que eu virei pra correr, eu consegui sacar a minha arma, a justiceira, né, a minha arma ela chama justiceira. Por quê? Porque ela faz justiça, né? Ela pega essas almas perdidas que tá nesse mundo pro crime e salva a alma deles mandando pro colo do capiroto. Que não faz diferença nenhuma na humanidade. O capiroto é o capeta, né? Eu gosto de chamar ele de capiroto, é um apelido carinhoso que o demônio tem. Deu capeta. E aí eu consegui sacar a arma, eu virei, aí o que tava sentado, o que estava de garupa nessa moto, que era uma CB300, aquele modelo Marlboro ainda. Ele tinha descido pra pegar a minha moto. Daí 2 ficou nas suas respectivas motos sentado. Esse que tava na CB300, eu já fui nele, né? Porque ele que tava com a arma. Aí comecei a atirar nele. Foi daquele jeito, só alegria. Meu, nessas horas você não tem que economizar munição, é fogo à vontade, entendeu? Ele tomou 7 tiros no peito e 2 na cara. E aí o que ia pegar minha moto correu, o outro já saiu com a moto andando. O que correu, eu ainda dei um tiro, acertou no ombro dele. Só que ele mesmo assim conseguiu
né? Cabe quantas balas nesse Fugir. pé? É o quê? Ponto 40? Munição, né? Bala é de chupar. Ah. Então, cabe 15 em cada carregador, É né? por isso que um tomou 7 e outro 3. É 15 mais 1, né? Isso. Eu dei 11 tiros. Acertei 9. Tá bom, né? Na verdade, acertei Tá 10, bom não foi mesmo. 9. Foi 10. Tá bom mesmo. Que um tomou 7, é isso. Esse que tava na moto tomou 7 tiros no peito, 2 na cara. O outro que correu foi 1, foi 10. E eu errei 1. Tá bom, né? A mira tá boa, né? Deu pra É. treinar. Deu pra treinar. Por que eu dou tiro na cara do cara? Porque eu gosto de estragar o velório, entendeu? Porque assim, você dá tiro na cara, a cara fica estragada, aí o caixão vai fechado. Aí é menos tempo de velório, porque o pessoal chora menos, que não tá vendo a cara, né? E já enterra rápido, né? Sofre menos, né? Eu também acho, pra não fazer falta por menos tempo. É. Coutinho, uma coisa que eu tô pra te perguntar é assim, a gente entende que em todas as polícias existe também muito preconceito, como e não só na polícia, em um monte de lugar. Principalmente depois que você se tatuou. Você tem alguma história que você pode dizer que de repente estava andando na rua ou de moto, você foi abordado pela polícia e não se identificou de primeiro, você sentiu que os caras já chegaram com preconceito por conta das suas tatuagens, tirar você de mala, alguma Você já foi coisa, abordado por sem outra te polícia. conhecer naquele momento? Você tem alguma história parecida que você possa falar? Não tem, porque às vezes acontece de eu ser abordado, quando eu tiro o capacete, o cara já me reconhece. Eu sempre fui muito conhecido, né? Então é dificilmente assim um policial me abordar. Já a polícia municipal também já me abordou, né? De moto. Aí quando viu que eu tirei o capacete, viu que era eu tirei o capacete, eu sou policial, você não é você, eu te conheço e tal. Né? Eu falo a polícia municipal porque eu não concordo com a nomenclatura GCM, né? Eu também Nunca não. concordei, pra mim eles são polícia. E muitas vezes mais polícia que a polícia militar. Muitas, tem cidades aí que a GCM faz mais trabalho Mais do que a polícia PM. militar, Então, eles, pra mim, são policiais. O problema é que, quando a nomenclatura mudou, você sabe que quem lutou contra isso foi oficiais da PM, de alta patente. Por quê? Eles têm medo. Porque é inevitável. A polícia municipal vai tomar o espaço da PM. Entendeu? Eu vai tenho tomar. essa impressão também. No centro, praticamente já tomou. Vai tomar o espaço. Eles têm medo. Pô, cara, é muito. É muita história. E aí, assim, uma coisa que caiu muito. E assim, a gente que em tese não é jornalista, pode até ser induzido ao erro de falar assim: olha, o Coutinho foi expulso da PM. Mas a gente vê num monte. E isso a gente vê em canais de televisão, algumas emissoras de rádio, alguns cortes. Mas a gente sabe que na realidade não foi isso. Você foi demitida, e você vai poder explicar, justamente para quem tá com essa dúvida em casa, que existe essa diferença. Mas você acha que por que os veículos de comunicação ainda bem renomados colocam que você foi expulso? Acho que daria até um processinho em cima disso, porque é denegrir a imagem, né? Já que existe essa diferença, né? Você sabia que eu fui demitido e não expulso ou você viu uma postagem minha? Não, eu já conhecia isso. Eu já conhecia. Mas aí, vendo outros podcasts que eu te acompanho, eu vi isso. Eu sei que existe essa diferença. E nesse ponto eu sabia. Mas tem uma diferença bem grande em ser expulso, né? O convidado a se retirar, você que ser demitido. Aí você pode falar aí. E eu achei muita sacanagem, porque isso denigre muito a imagem, né? Eu vou responder você fazendo uma pergunta pra ele, que ele já foi jornalista. Por que os canais de comunicação noticiou que eu fui expulso, sendo que eu fui demitido? Os caras, acho que tem a comunicação direta com aquela comunicação da PM e já replica direto. Não tem como replicar direto, porque lá ele vai estar escrito que eu sou demitido. Por quê? Porque então... Acho que é pra ter audiência, né? O que é mais fácil? O poste mijar no... O cachorro mijar no poste ou o poste mijar no cachorro? Então eles fazem isso pra ganhar audiência. E você pode ter certeza. É o que eu falei. Todo mundo que noticiou, que foi todos, canal de TV e jornal, que noticiou que eu fui expulso, vai pagar por isso. Você pode dizer, vou processar todo mundo, que eu não fui expulso, eu fui demitido. É diferente. E a diferença é grande, como eu te falei. Quando você é demitido, é porque você cometeu uma falta grave qualquer que cabe a demissão. Aí você é demitido. Não é algo desonroso, você entendeu? Sim. Você não roubou, entendeu? Você é isso, coisa desonrosa pra polícia. Quando você é expulso, é que você cometeu um ato desonroso. Você roubou, você abusou de uma pessoa, estuprou alguém. A diferença é grande, muito. Entendeu? E eu não cometi nenhum ato desonroso. Então é isso. Isso é a diferença, né, Rodrigão? Eu acho que é uma coisa... E outra diferença. Quando você é demitido, imediatamente, fui demitido hoje, amanhã eu posso me inscrever em um concurso público e prestar, qualquer um. Agora, quando você é expulso, você só pode prestar qualquer outro concurso público depois de 5 anos e para segurança pública nunca mais. É uma diferença aí. Muita gente que não sabe, então, pra quem tá em casa, olha a diferença aí de ser Vamos expulso. aprender. Exato, de ser expulso e ser, né, demitido. Existe uma grande diferença, né?
Eu acho que você até mesmo, se você for, né, por exemplo, policial, conseguir ser, aliás, deputado federal, estadual, eu acho que existe muita coisa que também podia mudar, né? Como, por exemplo, assim, a polícia como um todo trabalha muito e ganha muito pouco, isso todo mundo já sabe. De repente, fundo não recebe nada. E me diz uma coisa, você, por exemplo, você sendo deputado estadual, você conseguir ser eleito como deputado estadual, quais são as principais coisas que você brigaria para falar, não, isso tem que ser diferente, isso tá errado, eu quero mostrar que isso tá errado, eu vou brigar para que isso aconteça? Uma coisa, a primeira, já teve isso na polícia, tá ainda não pode falar que não dá certo. Mudar a escala. Tem que ser o horário, tem que ser 8x40. Trabalhar 8 horas e descansar 40, não 12. Entendeu? Uhum. Já teve uma escala dessa, dava certo e eles mudaram. Daí, por que eles não fazem? Porque teria que ter 3 pelotões, não 2. Se for 12, é um de dia e um de noite. Se for 8x40, tem que ter 3 pelotões. Entendeu? Para dar o... 3 vezes 8. O de dia ser 24. E... então eu ia tentar voltar a escala 8x40. Porque, meu, é diferente. Você trabalhar 8 horas e 12 é muita diferença. Você chega uma hora que o seu tempo de resposta tá diminuído. Entendeu? Tudo muda. O policial nem precisa, né? Ter um tempo de resposta bom, quase nada, né? E outra coisa que tinha que mudar na polícia, a gente tem um plano de saúde. Por quê? Aqui em São Paulo tem um hospital militar, mas aqui nem eu trabalho no interior não tem um hospital militar para ser atendido. Entendeu? Então, dificulta muito. Então, a pessoa tem que ter, o policial tem que ter um plano de saúde. Dá para fazer. Só para me querer. Você pensa, vai lá, pega uma registradora de plano de saúde e fala, eu tenho uma carteira com 100 mil pessoas. Quem que não vai querer? Aí, é claro que não pode ser de graça. Aí o policial, sei lá, paga de acordo com o posto ou patente, um valor, né? Vamos dizer que o soldado começa com 250 por mês, mas 300, eu ainda acho 400. que o tão quanto o estado de São Paulo arrecada devia ser de graça sim, né? A cidade de São Paulo, não o estado, tá? Tô falando a cidade, arrecada 200 milhões por ano. Tá? 200 milhões, grande. não é pouco, né? Aí eles falam que não tem dinheiro. Então o pessoal tinha que ter plano de saúde, porque se tivesse plano de saúde, no interior você ia ter consulta, no em São Paulo, não ia ter só hospital militar, entendeu? Cara, 200 milhões eu juro que é mais. Será que não é mais, acho não? que talvez seja até Só mais. a cidade de São Paulo, tá? Cara, eu acho que, porra... O Coutinho, um post seu, eu queria perguntar o que você acha do influenciador Gabriel Monteiro. Então, ele foi muito injustiçado, na minha opinião. Uhum. Aquilo foi conduzido para prejudicar ele. É claro que, assim, o erro dele foi ter se envolvido com aquela menor de idade. Teve isso aí. Porque, mano, o cara era um cara de boa pinta, né? Puxava um ferro e tal. O cara pegava qualquer mina que ele quisesse, ainda mais com a fama que ele tava, né, mano? Aí o cara foi pegar uma menina menor de idade, velho. Porra. Pediu também, né? Aí ele pediu pra se ferrar, mas aquilo foi armado contra ele, entendeu? Pô, aquela mina 14 anos lá, mano, tem mulher de 14 anos que tem corpo de mulher, pô. Você não sabe que tem 14 anos, né? Se a menina chegar, então você vai ter que pedir identidade pra todas as mulheres, entendeu? Que você sair. A gente teve um convidado aqui há um pouco tempo que falou exatamente isso. Vai ter que começar a pedir RG pra muitos, porque o golpe tá aí, né? Cai quem quer, né? Antes de flertar, tem que ter um contrato, lavrar na prefeitura, no cartório. Registrar no cartório. Registrar, né? E Coutinho, me fala uma coisa. Eu já sei que você tá trabalhando pra isso, tá? Fala pra gente aí não o plano, assim, mas o rumo da vitória. O que você tá fazendo? A gente sabe que você tá almejando voltar pra PM, que você tá fazendo isso. Fala aí, quais são os seus planos pra você continuar fazendo aquilo que você ama, cara? Não, já tá na justiça, né? Tô com advogado. Bom, eu não tô pagando advogado, tá? Pra quem não sabe. A advogada tá fazendo a minha defesa e lá na frente nós vamos ver isso aí. Como todo mundo sabe, agora eu tô sem serviço, não tem dinheiro, então eu até fiz esse tempo uma vaquinha no meu Instagram pra pessoal me ajudar, devido ao problema do meu cachorro, né? E é isso. E eu não vou falar meu plano, né? Ninguém pode descobrir. Não posso contar. Sabe uma coisa que eu te queria comentar em relação a esse negócio de se envolver com mulher? Você sabe que hoje em dia, é claro que tem muita coisa que é meio complicado você comentar em rede social, até num podcast, né? Mas hoje em dia tá muito difícil esse negócio, né? O homem, ele é muito, digamos assim... o homem tá castrado. Esse negócio de abuso sexual em si é um assunto muito complexo, que o homem ele é um refém disso, né, cara? O problema é que antigamente o abuso em si é quando existe o abuso. Hoje qualquer coisa vira, né? Simplesmente a mulher falou... Se houver ou não houver e a mulher dizer que você tá ferrado. Esses tempos teve uma notícia que a mulher chegou, o cara tava sentado puxando um ferro, a mulher chegou na frente dele e começou, tipo, meio que flertar com ele. E ele não quis.
Aí ela acusou ele de abuso sexual. Ah, eu vi uma parada O cara foi preso, porra. Aí através de vídeos da academia, foi provado que ela que flertou com ele, não foi ele. Aí ela, por pirraça, porque ele não quis nada com ela, ela acusou ele de abuso. Ou seja, a mulher simplesmente te acusou de abuso. Ó, como chama quem trabalha nos bastidores se mexendo ali no negócio? Produção, operador. A operadora ali, ela é mulher, pô. Você sabe que eu tô falando a verdade. A mulher falando, não, o cara ali, passando na rua, falando, esse cara abusou de mim. Todo mundo vai pra cima do cara e o cara vai preso. E se o cara não tiver prova numa dessa, o cara senta na abacaxi, velho. Tá fudido. Ainda bem que tinha a câmera, Hoje em dia, o operador, você concorda que o negócio tá meio complicado hoje em dia pro homem? Quer dizer, que se a mulher, ela tiver com más intenções e quiser foder com o cara, ela vai foder, outra coisa que... tem até um vídeo no TikTok sobre isso. O cara tá lá puxando um ferro, a mulher chega na frente dele, põe o celular e começa a fazer aquele exercício que é pro posterior de coxa, abaixando, e abaixa na frente do cara, com o rabo na cara dele, aí o cara pega, tampa o olho, ela vai dar um tapa no cara, porque ele não quis olhar a bunda dela. Você sabe, né? Mas é uma sátira, mas tá faltando isso porque só, cara. Você sabe que a academia hoje em dia, ela virou não é academia, né? Na verdade, que as mulheres fazem questão de ir ainda mais depois que inventaram aquela calça lá, ninguém conversa né? com ninguém, mano. Ninguém faz amizade com calça ninguém. Calça o quê? Cara, eu só converso muito perto da minha cara. Você já viu aquela calça que inventaram? Que tem uma costura bem no meio da bunda da mulher, ela põe e fica, né? Pra levantar o bumbum da mulher. Aí ela põe e vai lá na academia e fica abaixando, se reganhando pros homens lá. Pô, o negócio virou um bangu a academia, mano. Devia ter uma regra, sabia? Eu também acho. Eu acho que isso é uma coisa que você podia pensar muito bem como deputado, porque... Criar uma lei, alguma coisa, né? A gente até... Cara, tem até um episódio aqui no canal do CutoCast, quem quiser ver, sobre qual que é o nome do rapaz, você lembra? É o Alexandre, não é? Que fala sobre a Lei Maria da Penha, que ele tava falando. Alexandre Paiva. Alexandre Paiva. E ele arrebenta com a lei. E ele tava falando, Coutinho, pra gente, que é o seguinte, existem quadrilhas hoje, eu não sei se você conhece, isso já deve ter ouvido falar, mas que, por exemplo, assim, vamos supor, nós somos uma quadrilha aqui, eu sou uma mulher, eu me envolvo com você, e a gente começa a ter alguma coisa. Dali, um mês, 40 dias, eu chamo a polícia e eu me machuco, falo que você me machucou, que você me bateu, aí vem eu tô na tua casa, tá? Numa dessa, a polícia vai e te leva, eu fico na tua casa depois de, sei lá, 2, 3 dias que você volta, eu sumi e tua casa inteira tá limpa, velho. Isso já virou uma quadrilha fazendo isso. Eu não sabia disso. O que eu sei louco. O que eu sei que tem os golpes é assim, a menina se envolve com o cara por internet, né? Aí depois começa a extorquir ele, falando que é menor de idade, que vai denunciar ele e tal. Aí o cara se vê obrigado a pagar. Isso, já vi no Facebook. E, não tem, e no final, acho que o Lordelas falou disso já. Não tem menor, não tem nada. É só extorsão mesmo por mensagem. Só extorsão. Aí o cara fica com medo, né? Às vezes o cara é casado, entendeu? Aí fica com medo e ele acaba se rendendo à extorsão. Aí paga, né? Caraca, é muito B.O. E ô Coutinho, nessa tua jornada que você tá vivendo aí, se Deus quiser, eu sei que vai dar tudo certo aí, que vai dar tudo certo. E aí eu sinto que você vai voltar com mais sangue no olho ainda, né? Você pode ter certeza. Eu quero voltar. É o meu sonho, é o meu objetivo. Eu sempre tive o sonho de ser policial. E, eu vou te falar. A PM me demitir, eu preferia que ela tivesse me dado um tiro na cabeça. Era melhor. Porque ela acabou, ela me matou em vida, entendeu? Porque hoje eu sou um morto-vivo, entendeu? Ele me matou tirando da minha profissão. Eu amo a polícia, eu amo a minha profissão de policial militar, entendeu? E eu vou voltar por isso, você pode ter certeza. Vou voltar e vou voltar mais brabo ainda, entendeu? Aí eu vou pra rua aí e a caça vai começar com os vagabundagem, pode ter certeza. E você acha que as tuas tatuagens, elas te prejudicaram em algum momento da tua jornada pelos seus quase 20 anos como policial, dentro da PM ter uma patente maior? Sim, me prejudicou totalmente. Isso é certeza absoluta, todo mundo sabe disso. Você ficou sempre como soldado, no caso, né? Porque eu tive muitas punições, aí eu acabei não sendo promovido. Inclusive, agora em junho eu ia ser promovido também. Aí não foi porque eu fui demitido, né? Isso aí tudo... Em 19 anos você já poderia ser o quê? Sargento? Já daria, né? Não, se eu, assim... Outra coisa que a gente mudar. A promoção pra cabo é automática. Depois com o tempo. Mas pra sargento você tem que prestar um concurso. Eu não concordo. As promoções... Tem que ter um plano de carreira. Só tem plano de carreira pra oficial. Pra praça não tem. Tipo assim, que nem no Rio tem um plano de carreira. O cara entra soldado, vira cabo, vira sargento, tudo por tempo. O cara com 6 anos é cabo, acho que 11 anos é sargento, automático. Teve um episódio que eu fui no outro podcast aí, o Chuck da Rocinha. Ele no Fly, ele foi anunciado como cabo. No dia do podcast ele já era sargento, porque foi promovido. Entendeu? Então tinha que ter um plano de carreira, uma promoção automática.
O oficial, por exemplo, ele vai para a academia de oficiais, sai aspirante oficial. Depois de 6 meses ele é promovido a segundo tenente. Depois de 2 anos ele é promovido a primeiro tenente. Depois de não sei quanto tempo lá, tem um tempo certo, é promovido a capitão. Mas aí depois Sem que ele fazer concurso. isso, depois que ele sai da academia de oficiais, essa promoção de É patente já automática. vai sendo automática também. É automática. De capitão para major, ele tem que fazer um curso de aperfeiçoamento de oficiais, mas também fez o curso, vai vir a promoção automática. E não é prova. Deu o tempo dele para ele fazer esse curso, ele vai pro curso, faz o curso e vai ser promovido a major. Automaticamente. Não é prova. Ele não tem que fazer uma prova se passar vai ser major ou se não passar, não. Entendeu? Ele vai ser promovido a major. De major para tenente-coronel, de tenente-coronel para coronel full. Que a gente fala o 3 gemada. Não, agora o policial, ele é cabo automático. Se quiser ser terceiro sargento, vai ter que prestar um concurso. A única promoção que tem por tempo pro praça é de terceiro para segundo. Depois de um tempo ele vai promovido ele é terceiro. Acho que depois de 2 anos é promovido a segundo. Aí de segundo para primeiro, ele tem que prestar um concurso. O interno, se ele passar, ele vai fazer o CAS, que é concurso de aperfeiçoamento de sargento. Se passar, aí ele vai para esse curso de aperfeiçoamento. Não é que nem o de major, de capitão para major, que você faz o curso de aperfeiçoamento de oficiais e já vai automático. Não, e deu o tempo que você vai pro curso. Ele tem que prestar a prova. Se passar no caso, ele vai fazer esse curso. Aí fez o curso, aí depois do tempo ele vai para primeiro. Ou seja, para você tem que prestar um concurso para você continuar sendo sargento. É ridículo. Pô, e às vezes o cara se dedica uma vida inteira pra polícia pra chegar no cabo também, né? Uma coisa que deveria ter um plano pro cara. O cara Plano tinha de que ser, carreira. ele com 30 anos ele vai ser subtenente, automaticamente na reserva ele vai ser segundo tenente, acabou. Não tem plano de carreira pra praça, isso tem que mudar. E eu quero mudar isso. Só pra oficial, entendeu? Oficial, ele as promoções dele é automática, devia ser assim pro praça. O oficial, então, quer dizer que o oficial deveria ser assim. Saiu da escola de oficiais, segundo tenente. Se ele quisesse ser primeiro tenente, tinha que prestar outro concurso. Senão não virava primeiro tenente. Se quisesse ser capitão, outro concurso. Tinha que ser assim, então, pra eles, não é? Senão não era promovido. É, tem sentido, né, cara? É. Que nem, por Plano de exemplo, carreira. tem não sei se na PM tem, mas na Polícia Civil, primeira classe, segunda classe, terceira Tudo classe, classe automático. especial. É só pra especial que precisa da indicação, mas até primeira classe o cara só vai Então é por errado tempo. também, porque a indicação é meio que você fica na mão de alguém, né? É. Mas pelo menos assim. Rola uma panelagem. Mas pelo menos até o Panelinha. primeiro você consegue por tempo, né? Pra classe especial vai, mas. Não, mas tá errado. Tinha que Também mudar. acho. Outra coisa que eu não sabia e vou tentar mudar se eu virar deputado. Entendeu? Porque você, por indicação, tá errado. E você fica na mão de alguém. Aí você só vai ser indicado quem é o baba-ovo. Panela, né? Panela. Entendeu? Ô, Coutinho, o que você acha do sistema penitenciário? Todo mundo fala, né? Quer mais uma que água? Eu quero. Eu tô muita água onde Que- eu tô falando. Eu falo aqui só, né? Que todo mundo fala, todo mundo vê que o cara sai mais estragado do que entrou. O que você acha? O que você tem uma visão geral do... Eu já vi que essa marca não patrocina vocês, né? Não, É, não. Então. Aí, vamos patrocinar o programa, pessoal. Ó, daí ele é vai pôr a marca patrocínio de vocês, CutuCast aí, galera. ó. É, patrocina Água. aí. Eu tô fazendo propaganda de graça, viu? É. Vamos botar esse corte aí, ó. Pra empresa de água mandar água pra gente aí. Então, o sistema penitenciário é uma bosta. Tinha que mudar urgentemente o Código de Processo Penal. Teve um tempo aí que eles até mudaram a... ia mudar o negócio de saidinha, né? Não sei o quê, mas ficou a mesma merda. Acho entendeu? que ficou a mesma coisa. Ficou a mesma merda. O Código de Processo Penal tem que ser mudado, que é o que rege o negócio de progressão de pena. Urgentemente. O cara, hoje é assim, o cara foi condenado a 30 anos, ele não vai puxar 30 anos, ele vai puxar no máximo 10 e vai sair. Entendeu? Não existe isso. Quando foi condenado a 30 anos, tem que puxar 30 anos, no fechado. Tem que ser assim. Você Que concorda? nem o cara que matou lá o ator, o pai e a mãe lá. É, a Não palhaçada que ele fez, né? É, ele vai Não ficar- vai ele- ser 3 vezes 30. O tempo que ele já tá preso conta, tá? Por exemplo, os tem isso Nardoni aí. lá, os Nardoni, ele mataram a filha, já tá fora da cadeia. Já estão. Eles tinham que ficar presos uns 30 anos. Mas eu acho que hoje O mudou alguma Cupertino, coisa. lembrei. No caso do Copertino, eu não sei falar, mas assim, no caso do Copertino, existe uma outra coisa. Obviamente que a prisão perpétua não existe no Brasil, entre aspas, Ele né? só pode ser condenado no máximo 30 anos. 40 agora. Mudou pra 40? 40 anos agora, só que tem uma outra coisa. Por exemplo, vou dar o caso 40, mas se for réu primário e com bom advogado, fica Só que ele não 5, vai né? puxar 40 nunca. Não, não mas puxa. ele vai puxar uns 12, 13 Tem uma anos. coisa que mudou que é muito legal hoje, que, por exemplo, é até 40, mas que nem, por exemplo, lá o líder Mas do... no caso dele tem outros crimes, né? Falsidade Não, é isso. ideológica, mas Por uma exemplo, pancada de por coisa. exemplo, assim, o líder lá do P2C, pra não ficar falando o nome por causa do Instagram lá, por causa do YouTube, ele vai pegando porque cada crime, você não pode hoje ficar preso mais de 40 anos pelo mesmo crime. Ah, Então, por exemplo, mas vamos supor que tem a somatória.
somatória é diferente. Por exemplo, assim, se nesse inteirinho descobrir uma outra coisa, o cara fica mais. Então, assim, você não pode Que ficar nem mais no caso dele, foi um crime pra cada pessoa. triplamente qualificado, né? Eu não sei nesse caso pra não falar besteira, É. mas eu sei que no caso do líder do P2C, Eu ele vejo, vai entrando um monte de outras entendo coisas. que não é o mesmo crime. Foram três crimes, né? Porque ele não tirou uma vida, tirou 3. Eu também entendo, mas vai que eu tô falando alguma bobagem em casa, mas hoje mudou pra 40 algumas coisas e você tem a somatória. Mas, Coutinho, você é a favor da prisão perpétua e da pena de morte? É verdade, Você? boa pergunta. Sou a favor da prisão perpétua e da pena de morte, sim. Para crimes hediondos, entendeu? A pena de morte. Tem que ter. Eu também concordo, mas aí você não concorda comigo, pra ter, eu sou super a favor disso, mas aí você não concorda Se tivesse comigo o vagabundo ia pensar 10 mil vezes antes de 10 fazer mil merda, vezes, né? mas também tinha que mudar muita coisa, porque nesse país você não concorda, eu acho que ia ter um monte de gente que ia morrer inocente, sem ter por crime também, você não acha? Então, mas E eu sou super a favor do cara que realmente é criminoso, o cara que faz coisa muito errada, que eu não posso ficar falando nome aqui pra não cair, mas tem muita gente, como nós estamos, só pra vocês entenderem o que eu quero falar, no caso de um abusador aí, que vocês já entenderam, mas também com esse negócio que o Coutinho mesmo levantou aí, de qualquer coisa tá respondendo, muita gente ia morrer por nada se isso não mudar, né? É verdade. o que eu te falo é... Só um segundo. Rodrigão, mas aproveitando essa deixa, vamos falar rapidinho que ele tá pausando aí. O cara que quer fazer um podcast personalizado aqui, ó, eu tenho o sonho de fazer um podcast. É isso aí. Quem quiser fazer um podcast aí, seja qual for o tema, ou pra vender produtos, ou pro seu site, ou pra entrevistas, ou estudantes, né? Muitos estudantes de jornalismo, comunicação social. Só entrar no Instagram, @Estúdio do Futuro Oficial. É isso aí, legal. E ó, pra você que realmente quer conhecer o nosso projeto aqui também, meu e do Rodrigo, que é o Conexão Direta, estamos em 21 rádios agora essa semana, Rodrigão. Ó, legal. 21 rádios para todo o Brasil. Programa de música eletrônica e entrevistas. É isso aí, de música e entrevistas para 21 rádios. Acessa lá o nosso perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, que é o programa Conexão Direta. E aí, se você é dono de emissora de rádio e quer o programa, ele vai gratuito para você. Segue a gente lá no Instagram, programa Conexão Direta. Chama no inbox, que aí a gente faz toda a tratativa de distribuição. Então, você falou, muita gente ia morrer inocente. O sistema de justiça tem que fazer a parte dela, né? Provar as coisas, né? Sei lá. Sim, se já não aconteceu de no corredor da morte um preso lá dos Estados Unidos ser provado depois de 30, porque o corredor da morte fica anos preso, às vezes de 30 anos depois que você vai pra cá, né? Sim, sim. Já aconteceu. Mas é o que fala, na guerra, né? O sistema judiciário dos Estados Unidos, eu sempre gosto de dar exemplo, por quê? Porque lá funciona, lá é de verdade, entendeu? Tem uma situação que aqui, por exemplo, aqui no Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Até 12 anos incompleto, ele é uma criança, não comete nem crime. Uma criança de 11 anos te dá 10 tiros na sua cabeça e não cometeu crime nenhum. Ele não comete crime, é criança. E lá de repente pegar até pena de morte. Nem fica preso. De 12 a 17 anos incompletos, ele cometeu uma infração, né? Uma infração Vai penal. pra Fundação Casa. Vai pra Fundação Casa, entendeu? Fica preso até 18 anos e sai. No máximo que ele pode ficar preso, 3 anos. Se ele for preso com 17, vai sair 17, 18, 9, 20. Vai sair com 20. Entendeu? Não pode ficar preso mais que 3 anos. Sai. E detalhe, com a ficha criminal limpa, que só dá como infração. Não pode constar, se for puxar. Você falou nos Estados Unidos vai preso, vai lá e eu falo pra você. O menino de 11 anos matou pai e mãe, ele pegou prisão perpétua. Não foi pena de morte, mas pegou prisão perpétua. Ele nunca mais vai sair da cadeia e não vai sair. Entendeu? Porque lá funciona. O sistema judiciário lá é foda, meu. Outra coisa, por exemplo, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Aqui no Brasil, o policial tá em acompanhamento, perseguição. Aí vai atirar no bandido, erra o tiro, mata um civil comum. Ele vai responder por esse homicídio culposo. Muitas vezes ele vai ser mandado embora da PM. Aconteceu isso. Um colega meu, ele tava num acompanhamento, atirou, acertou uma mulher. Ela não foi presa, não morreu. Mas mesmo assim ele foi mandado embora da PM. Entendeu? Lá tem um caso muito famoso que a equipe tava em perseguição a um bandido. Aí foi atirar no bandido, trocou tiro com o bandido, errou o tiro, matou um civil. Quem que respondeu pelo crime da morte civil? Polícia, óbvio, né? Negativo, o bandido. Ele respondeu pelo homicídio... Ah, não, você tá falando lá, né? Lá, sim. Ele respondeu pelo homicídio indireto. Por quê? Se ele não tivesse trocado o tiro com a polícia, o policial não teria atirado nele e errado o tiro. A arma. Ou seja, ele que deu causa. Ele respondeu pelo homicídio indireto da pessoa. O policial não respondeu nada.
Olha que sistema foda, velho. Aqui não, o cara vai preso. Vai ser demitido da polícia. Vou te fazer uma pergunta. Diz assim, por você. Queria que você falasse pra todo mundo aí. Vou te fazer 2 perguntas em uma. Primeiro, se você pudesse, o que você mudaria no militarismo, na polícia militar? Mas em si, falando do militarismo, que você acha que não funciona, e de 2 uma. O que você acha realmente do direitos humanos, direito dos manos? O que você acha? O que eu mudaria no militarismo eu já falei, que é a questão de oficial não ter comportamento. Mas entendeu? só isso ou tem alguma outra coisa que você falou? Eu acho que isso poderia mudar. É difícil, cara, porque o militarismo em si tem muita coisa que faz parte da engrenagem, é difícil você mudar, né? Então no momento só vem isso na cabeça. E o direitos humanos é o direito dos manos, como você disse. Não serve pra porcaria nenhuma, né? Então tinha que ser mudado também isso, né? Entendeu? Sei lá o que tinha que ser feito. É o que eu sempre falo pro pessoal. Às vezes fala, você é político e não sabe responder isso, mas eu não preciso saber tudo sendo político. Quem tem que saber é a minha equipe. Eu vou ter um bom advogado, jurista, eu vou ter um bom assessor. Então, a minha E equipe... venhamos que nem dá pra saber Sim. tudo, né? Então eu não preciso saber tudo. Quem vai ter que saber isso tudo é a minha equipe, entendeu? E eu vou ter uma equipe forte por trás de mim. Então isso que vai fazer a diferença. Muito legal. É isso aí. E aí, mais pergunta aí, Rodrigão? Agora não. Acho que deu pra esclarecer bastante aí, né? O caso aí. Já é um negócio que já estavam atrás de você, pelo jeito, faz tempo, assim, né? Pelo que a gente analisa. Sim. Estavam procurando alguma coisa ali só pra tentar o afastamento definitivo, né? Com certeza. Aliás, teve colegas seus, como você comentou, que já indiretamente te alertaram, né? Sim, Pra você tomar cuidado e tal, que o bicho tava pegando pro teu lado. sim. Mais Bom, um. em resumo, se não dançar conforme a banda dos caras, não vai. Não vai. Essa é a grande verdade, né? Mas eu danço conforme o direito Se que eu for, tenho. se for muito bicudo e personalidade forte, os caras não querem. Não quer, exatamente. E ó, e se o cara voltar, ele não vai baixar a cabeça também não, viu? Mas eu vou respeitar sempre a hierarquia de disciplina, os limites da hierarquia de disciplina, mas o que foi errado eu vou lutar. Você pode ter certeza. Muito legal. E, Coutinho, me diz uma coisa. De repente aí, as pessoas que estão te vendo em casa aí, nosso podcast aí tem bastante views, o CutoCast aí bateu mais de 1 milhão de views já no nosso Media Kit. Eu queria dizer assim, de repente aí você que tá parado, o pessoal que quer te encontrar, de repente quem é seu fã, ou quem tá virando seu fã, de repente quer te dar uma ajuda. Que você tá fazendo? Esse ponto eu não te perguntei porque eu não sei. Você tá pedindo ajuda pro pessoal, você não tá, quem quiser te ajudar e for de coração, se tem alguma coisa que você tá fazendo. Eu tô fazendo uns bicos, né, de motoboy e tal, só que eu tenho por exemplo, eu tenho 17 cachorros, como eu falei, só de ração eu gasto mais de R$1.000 por mês. Eu tenho a minha prestação da minha casa que eu pago, que é muito cara, é acima de 2.000, então imagina. Na polícia, como tinha muito desconto, por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu estava, a operação DG em delegado é como se fosse um bico oficial. Aí os outros falam, você não pode incorporar, mas o policial acaba incorporando o salário, porque o salário é pouco. Aí eu incorporei isso no meu salário, eu pagava a prestação da minha casa, cuidar dos meus filhos. A partir do momento que eu fui proibido de fazer, eu não consegui mais pagar a minha casa. Aí fui a fazer empréstimo. Aí não conseguia fazer outro empréstimo. Chega uma hora que eu só tenho empréstimo no meu salário. Entendeu? Vários. Fazia um pra cobrir o outro. Né? Eu tava recebendo, antes de eu ser demitido, 1.500 por mês. Entendeu? Só os cachorros meus já vai gastar 1.000. Sobrou entendeu? 500 conto. 500 pra pagar a prestação da minha casa custa 2.000. E aí? Põe gasolina, acabou o dinheiro, né? Já aconteceu de eu pedir ajuda pra pagar a prestação atrasada da minha casa, que eu ia perder. Me ajudaram. Então hoje eu peço, né, humildemente a todos. Eu sou um cara que eu não tenho vergonha de pedir ajuda se eu estiver precisando. Quem puder colaborar comigo, me ajudar via Pix, o pessoal me ajuda muito. coutinhocaveirademolidor@gmail.com. Se puder fixar, eu agradeço, tá? A gente coloca. Aí eu aceito E a quem ajuda puder, via se Pix. quiser, pode ajudar também com o que puder, né? Tem Se alguém- informações pode- na tua bio lá também, Coutinho? Tem. Qualquer valor, tá? No independente do valor. Contanto que seja de coração. Pode me ajudar com um saco de ração pra lá Eu buscar. quero falar agora, se entendeu? alguém quiser também dar. Às vezes a pessoa não pode, mas pode dar ração, pode Sim. dar coisa pros animais, produto de É. limpeza pra ajudar. Eu não vou tem- buscar, pode me dar cesta básica. Esse dia uma mulher me deu uma cesta básica. Eu postei que eu ganhei a cesta básica lá no meu Instagram. Você pode ver lá. Pô, que Tá lá legal. o post, entendeu? Eu aceito Legal. ajuda. O que mais que você tá falando? Se eventualmente alguma empresa assim achar que deve me contratar, né? Quiser me contratar, me chama pra conversar, entendeu? Legal, claro. Se alguém, uma empresa achar que o meu Instagram
tem Fazer um patrocínio, né? Anúncio. como fala, uma parceria, achar que vale a pena, me chama, a gente conversa, fazer uma parceria. É assim, as formas de ajudar são essas, Com né? certeza, ninguém cresce sozinho, né, Coutinho? Eu também acho. E você, se puder frisar lá também, como fala? No coisa do podcast, né? Quem quiser seguir minhas redes sociais, todas são o mesmo ID, tá? Coutinho Caveira Demolidor. O meu e-mail, não. As minhas redes sociais é Demolidor Exterminador 121, todas. TikTok, Instagram, YouTube, Demolidor Exterminador 121. Você pôs lá, vai aparecer em cada uma delas. Legal, vou colocar também, Coutinho, já nosso programa de rádio também que vai pro ar na semana que vem, a gente vai gravar. Também vou fazer o convite pro pessoal falar de você um pouco e trazer pro podcast para quem quiser conhecer mais na íntegra, né? Uhum. Então foi muito legal essa troca aí, que a gente teve nesse momento. Eu, literalmente, sou seu fã muito antes de acompanhar o seu trabalho. Aliás, eu acompanhava o seu trabalho muito antes de até ter podcast. Então, assim, eu acho muito legal. Eu particularmente, eu admiro muito o seu trabalho, primeiro como ser humano, como policial, que bate de frente, porque eu sou bem assim, que bato de frente, dou a quem doer e pago também os preços com a mesma moeda, que eu sei que é muito difícil. E principalmente pelo que você faz, as ações que você faz aí com os animais, que ajuda a pessoa, que ninguém nunca, pelo menos, nunca ouvi escândalo nenhum de sua parte. Acredito que isso também não existe de nada de errado sem correr pelo certo. Então eu queria dizer que foi um prazer imenso estar com você aí durante todo esse processo do podcast, que você pode contar com a gente aí sempre que você precisar. Se de repente você precisar de voz também, você pode contar com a gente, né, Rodrigão? Com certeza. Pode voltar aí sempre que tiver novidades aí. Sempre que tiver, pode dar um toque. E é isso. Você quer dar algum recado pra alguém aí, Coutinho? Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. As redes sociais, né? Mais De uma novo, vez. né? Mais uma vez. Coutinho, Demolidor Exterminador 121. E a minha chave Pix é coutinhocaveirademolidor@gmail.com. Eu agradeço, né, a quem acompanhou o podcast. Vou fixar nos comentários também. Vamos. Vou colocar. Agradeço imensamente a quem participou. E tenha gostado. Quem não gostou, eventualmente, de algo que eu falei, eu peço perdão. Pode ir lá comentar, eu vou lá, eu sei me retratar se você não gostou de alguém, né? E de alguma coisa, né? E é isso. De algum assunto que eu abordei, você achou que não foi legal? Troque uma ideia lá, a gente estuda, a gente se retrata, não tem problema não. E acho que é isso. Pra mim foi uma honra, né, imenso participar. Duas feras como vocês, né? Estamos aí tentando. Bom, levar a comunicação. Eu não sou ninguém na fila do pão, né? Fui convidado, né? Então. Imagina que é isso. Mas se não fosse os convidados, a gente não seria nada, né? Não tem podcast sem convidados, né? Exato, não dá. Verdade. Então, ó, principalmente você, é muito legal ter. Eu acho que se eu fosse um bandido que tivesse roubado isso, vocês não iam me chamar, você concorda? É verdade. Jamais. Então, pô, eu não sou bandido. E eu, assim, admiro muito, faço muito voto. Você pode ter certeza que de antemão, você já tem o meu voto como deputado estadual aí. Tomara que dê tudo certo. E o que precisar, você pode contar com a gente aí também. Com certeza. Muito obrigado, tá? É isso aí, Coutinho. Obrigado aí pela participação aí. Vamos Quando quiser voltar, pode voltar. Vamos marcar mais pra frente uma outra coisa. Gente, assim, hoje o podcast ele tá sendo um pouco mais curto, por conta que foi um horário que a gente casou na agenda, que agora com o Coutinho também ele tá bem enrolado. A gente teve que fazer gravado, de não teve agenda. jeito, né? A gente teve que fazer gravado, acho que pela terceira vez, isso é normal. A gente conversou aqui. Mas, Coutinho, a gente numa próxima oportunidade, espero que não seja tão longe, a gente bola todo um material pra gente fazer, pega os vídeos, a gente faz um vídeo comentado, um episódio comentado com vídeo. De repente, se você tiver, a gente hoje aqui no estúdio tá com a opção de uma câmera virtual. Então, assim, se tiver alguém que queira participar também, que não pode vir, a gente dá pode pra pôr na tela. pessoa, dá pra pôr na tela. E aí você pode ter certeza que aí a gente vai bolar todo um material pra esfregar na cara do pessoal aí, mostrar o tão pra te dar mais força aí nesse seu projeto que você Com tá certeza. E que seja ao vivo, eu espero. Sim, ao vivo. Eu quero ter interação com o público. Vamos fazer ao vivo. A gente promete que assim que der a gente já vai agendar. E é isso, Rodrigão, alguma coisa? É isso aí, só agradecer o Coutinho aí, convidado ilustre aí. O pessoal da portaria já conhecia ele, né? Já, o pessoal da portaria eu cheguei aqui atrasado. do prédio. O Demolidor tá aí, o Demolidor tá aí. É. Ô, Laís, eu te pergunto, você tem alguma pergunta pra fazer que a gente no filme eu perguntei, só pra gente encerrar? Ela tem, que hora que vai acabar? Que hora que vai acabar, que ela já tá cansada já. É isso. Pessoal, então, ó. Perita criminal.
Vai. Pessoal, obrigado pelo carinho, pela audiência. Eu vou encerrar, que o Rodrigão que encerra. Eu tô aqui hoje, a gente tá fazendo a mescla. aqui Hoje do- é CutoCast e Conexão Direta juntos aí, um episódio especial. É isso aí, com esse cara que é uma figura. Só tem cara de bravo, mas só de conversa. Você não é bravo, né? Pelo que você não é uma pessoa brava assim. Acho né? que ela aí já clicou no Eu finalizar. sou né? bravo com os vagabundos. Aí Esse tem que cidadão de ser. bem eu trato com todo respeito, amor, carinho, entendeu? Eu sou um cara muito humano, sei diferenciar. Eu sou um cara profissional, na verdade, né? Eu não queria ser um cara que vai tentar assaltar o Coutinho na rua. Eu não queria ser o É. cara. Se for, você vai ter passagem direta por causa do capiroto, pode ter certeza. Eu não queria ser o cara que vai tentar assaltar ele. Você gosta muito de moto, né? Gosto de moto. Eu fico pensando, cara, só pra encerrar aqui, eu fico pensando a cara do mala. Véi, o cara vai morrer olhando pra Mas cara o- dele e abrir o olho de novo. olhando O pro que eu capiroto vejo na aí, ó. rua, assim, que os caras tentam ir na teoria do mais fácil, né? Mulher sozinha, mulher com criança. Ah, bandido é covarde, né? na O verdade, bandido ele é vai no covarde. do Até que porque ele se acha fosse mais. esperto, tudo era bandido, né? Tanto que não sei se você tava aqui outro dia, na rua aqui até do podcast, eu vi que tava chovendo. Eu vi. Quer dizer, aí eu fiquei refletindo, é uma situação de fragilidade. Provavelmente a menina tava sozinha e ela gritando, pega ladrão, ou seja, A ela tava gente viu da sozinha, sacada aqui. tava chovendo, condições adversas, à noite, é prato já pro cara fazer Sim, merda, né? complicado, né? Rodrigão, e faz as considerações finais que eu vou dar um up lá, uma ajuda lá pra lá e só pra fazer o encerramento. É isso Enquanto aí, você vai fala lá aí do fazer o marketing encerramento. digital. E quero falar aí do... Quem quiser fazer o podcast, @Estúdio do Futuro Oficial, né? Se inscreva no canal e em todas as redes sociais, @CutoCast, tá? E tem um link que tem o nosso treinamento, um curso lá sobre monetização do YouTube, que é bem legal, tá bom? Então clica no canal aí, inscrever-se, like, compartilha. Grande abraço, @Rodrigo Bolonha para seguir. Tchau, valeu! Tchau!